pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode. Vou começar dizendo um poema que Maria gosta. É um poema simples de compreender, certo? Que diz assim: sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico, procedo da escuridão, do cósmico segredo, da substância de toda substância. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios e é de mim que decorre em simultânea a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Um trechinho de monólogo de uma sombra. Minha nossa Augusto Senhora dos Nossa Anjos. Querida. Augusto dos Anjos. Eu lembro, nunca Olha esqueci pra isso. isso. Ele não Pois esquece é. não, comadre. Eu lembro de Não você sei dizendo nem isso no do nosso que se ensaio. trata. Que ele ficava das mônadas. Aí a gente fazia o quê? Você ficava, esquecia. Eu vou dizer daqui a pouquinho o que era que eu dizia e o que era que você dizia, certo? Que era na apresentação, um dia que virou 12 anos. Quando foi comemorar a catedrática. 12 anos de catedrática, Paulo Dourado Eu não fez tava, esse né? espetáculo. Você tava. Você não tava, lembro disso. E faz parte da cena que você faz depois. Mas a gente começou aqui assim, mas não pode. E eu tenho que dizer pra você, ó, se inscrever no canal e Compartilhe. Nome, Zuza, Compartilhe, faça essa gente, propaganda aí, vai. compartilhe. Compartilha, se todo mundo vai compartilhar, né? Então a conversa de hoje é com essas duas ceras humanas. Eu achei que era sedas. Ceras Não, humanas. seda é outra coisa, cara. É que a menina estava no ônibus, alguém falou isso, falou assim: minha filha, me respeite que eu sou uma cera humana. Certo? Acho que ela está errada. Uma cera Então, humana. esta cera humana Maria Menezes, essa atriz sergipana, né? Mas a atriz mesmo surgiu aqui na Bahia. Então você é uma atriz baiana, mano. Com esse talento foi todo. batizada na Bahia. Tem atrizes e atores maravilhosos assim em Sergipe? Tem, né, Maria? Tem. Com certeza. E Cília Coentro, nascida na capital, baiana, Opa, soteropolitana. nascida na capital, gostei disso. Gostou disso? Nascida na- Soteropolitana. Pois é. Soteropolitana. Então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, não de cabeça para baixo, compartilha a coisa certa, certo? Então, vocês não lembram não de quando foi essa... Não, isso aí eu lembro de você dizer desse poema, eu sempre fico boquiaberta, impressionado, como ele não esquece. Porque são palavras realmente. Aí eu lembro dessas mônadas, Eu não sei Lá nem da do que Vibra. fala. O que que das fala esse mônadas. É poema? um poema de Augusto dos Anjos, É um que ele é tudo poema, isso. monólogo de uma sombra. É um Fala poema de muito quê? doido. Fala isso de tudo um aí. delírio de Augusto dos É um Anjos. delírio, assim, eu imagino que para escrever isso, ele é isso aí, ele vem de um lugar das recônditas Aí a reentrâncias. gente interrompia. Tá, aí eu vou A então. cena era assim, ele começava a dizer esse poema, a gente interrompia ele. Ó, pra- Adriano ali, olha lá, esse aí, Coentro, é o homem que inventou isso aqui, que possibilitou vocês doidas do teatro, grande Adriano, estarem aqui hoje. Massa. Então Cara era de assim. menino. Criança, Cara de menino, uma né? criança. Cara Esse de menino aí é um é. grande empreendedor, Que além bom. de um grande músico. Era 12 anos, um dia que virou 12 anos. Que Certo? ano era esse? A gente apresentou no Rock in Rio Café, no Aeroclube antigo. A que ano era? Eu já não lembro. Aí você foi demais. Aí nós apresentávamos. Eu lembro de você muito, que era o seguinte: Síria dava um chilique. Eu dava um peça. chile. Eu ia dizer isso Não agora, aguento lembrei. mais 12 anos interpretando mesma a mesma coisa. coisa, que não eram as mesmas letras. A gente mudava o repertório como uma banda muda, né? De Um repertório. é. Aí Síria dava um xilique e ia saindo. Aí, espera aí, Síria, calma. Não aguento. Aí, espera aí, Síria. Aí, Maria, espera aí, volte aqui, espera aí. Vamos fazer alguma coisa diferente. Fazer o quê? Aí você faz, fazer o quê aqui? Eu falei, nos meus estudos, varando noite, que você Varando noite, ia. eu achava isso muito engraçado. Eu encontrei aqui um Não, mas poema. estudos varando noite. Aí pegava um livro velho de Augusto dos Anjos, Monólogo de uma Sombra. Aí eu dizia isso assim mesmo, sabe? Como- Aí você ria. Mônada. Que mônada? Você ia Que é questionando. mônada? Que é O que é mônada? mônada? Ampla. Pólipo de recônditas reentrâncias. Pólipos, eu falei, são plantas? O que é esses pólipos? Ninguém vai entender se falar assim. Eu falo assim, Maria, e quem é que entende a letra de Faraó? As pessoas gostam, porque foi Margareth Menezes que cantou. Então, quer ver? Aí cada um tinha um pandeiro, toca samba reggae. Aí eu cantava, eu sou uma sombra, eu sou uma sombra. E venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras. E a Mi estava na plateia, disse que a parte que ela mais gostou, porque ela fazia Los Catedráticos, ela da origem, que era aquele caminho que nós tomaríamos ali para Los Catedráticos, aí não vai adiante, entendeu? Para ali e tal e tal e tal. E volta Então- pra declamar.
Aí voltava para declamar, pra declamar as letras de as axé. letras de música, que até hoje a gente está preso nela. E você deu uma entrevista uma vez dizendo que enquanto existir Axé Music, vai existir Los Catedráticos, né? Que é nosso trabalho, para quem não sabe, de interpretar a letra de música do Carnaval Baiano. Eu Certo. falei isso. E falei também que a gente era subproduto da Axé Music. Paulo ficou muito chateado. Eu falei numa entrevista. O que é isso? Louca, subproduto da Axé Music. Não é não. Era um pouco, né? Porque a Axé Music... Um derivado, né? derivado. Subproduto diminui, né? É. Um derivado é mais Lembrei de adequado. mim, uma subcelebridade. O subproduto, porque A gente pongou aí, né? a depender da produção deles, a gente tinha o que ah. produzir também, né? E quando as letras iam ficando mais explícitas, ficava mais ainda sugestivo para fazer. Embora, quando é muito explícito, é desafiador, né? Fazer catedráticos. Quando é uma coisa muito assim, explícita. E já que falou disso, que é um dia que virou 12 anos, explicar por quê, né? Porque hoje eu estava na casa de Ami Rebouças antes de vir para cá e estava vendo fotos que eu acho que só ela tem, só ela Da primeira tem, apresentação. da primeira Ela me disse apresentação. isso Na greve, ontem. né? Na greve. Que foi que esse... Na que, greve da UFBA. Isso. A greve da UFBA, que a gente fez o espetáculo, construiu o espetáculo para apresentar naquele dia. Era uma greve que Era teve uma uma performance. feijoada. A Arli Arnaud foi a responsável por nós virarmos um espetáculo e tal, porque ela quis levar, ela estava nesse dia. Então, para deixar mais claro ainda, a gente fez ali em arquitetura, numa escadaria, num patamar daquele, a gente estava com os microfones, o povo sentava no chão e a gente, quando dizia uma letra, o povo rolava no chão de rir, era engraçado. E a Arli morava num prédio ali de frente, ela ouviu uma gritaria de um povo e foi assistir. Ah, esse preâmbulo eu nem Ela sabia. morava no prédio de frente, a gente estava falando com o microfone, que era tudo muito... Gritado. Sim. E Segundo os ela, Excelsior, e a ela gente era fazia secretária ópera, né? de cultura de Juazeiro, não era isso? Arli Arnaud? Não, sei. onde? De Vitória da Conquista? Onde foi que a Não gente foi? sei. Não, aí eu não tava no grupo ainda, não. Eu não É, tava Maria ainda. Mas aí chegou foi depois. bem o comecinho, que Iami tava. Eu não sei se ela Tinha era mais secretária gente, de tinha outro cultura. rapaz. Tinha Gideon Rosa, Evandro não foi? Neri. Gideon, não foi no primeiro dia? Ou não? Não. Não, eu Não, sei. No primeiro dia, era Ricardo, Síria, Ricardo, Jackson. eu, Gideon, Rosa. Não, Eram nessas seis. fotos. Eram seis. Iami. Yami e Evandro Neri. Evandro Éramos Neri. 6. Joana Schnittmann. Eles deu Depois. sete. Não, aí já foram as pessoas que foram primeiro entrando dia. depois. Não, Quinho, você está enganado, porque essas fotos de Ami, são nesse primeiro dia, Tem Joana? tem Joana, eu e Ami de um lado, você, Ricardo. e Evandro do Então outro. é Gideon que entrou depois. Gideon entrou no lugar de Gideon, Evandro. que está nos assistindo lá de Buerarema, né? Ele está em Ele Buerarema entrou agora. no lugar de Evandro. Eu lembro dele como se fosse a primeira vez. Que Evandro só fez Só esse fez dia. uma, É uma performance, Evandro né? nunca Aí mais a coisa fez. virou uma peça e aí quem ficou, né? que Imagina. durava uns 20 e poucos minutos. Aí chamaram a gente para apresentar em Juazeiro do Dourado. Falou, a gente não vai vender o espetáculo, só tem 20 e poucos Tem que minutos. fazer uma hora de peça. Aí né? ele colocou poemas de poetas, né? Porque a gente brincava que era novíssima poesia baiana, a letra da música do carnaval. Mas então, E aí botamos a antiga poesia baiana, que eram poesias A de velhíssima, Castro né? Era então vamos Gregório, começar né? por aí, né? Assim, é o primeiro sucesso de vocês no teatro, porque é o meu primeiro sucesso. É o Ah, primeiro pra mim, sucesso de todos não, eu nós, já né? entrei e você já era um sucesso, né? Eu já Mas- fui substituir uma peça de sucesso. Mas já é o seu primeiro sucesso. É o seu primeiro sucesso. Sucesso meio de público, de dinheiro na bilheteria. Comercialmente falando, sim. Porque Amor, eu tinha não é o feito... primeiro, né? Na minha é o único. Eu nunca mais fiz o sucesso sério, que eu fiz no Luiz? teatro. Não, de catedral. No Eu fiz Você fez com o Vixe Vixe Maria. Deus da Eu Bahia. não, Eu eu não, fiz eu só peças tive maravilhosas. Ou Los seja, Catedráticos. eu fiz 2. Parece até que é muita coisa Eu mais. só né? fiz Los Catedráticos, amor. O Eu único fiz um sucesso que foi de- Alvoroço, que era uma peça toda improvisada. Foi um sucesso, mas nada perto de Los Catedráticos. Do Mas era um grande sucesso. Mas não era como Los Catedráticos, não. Então é interessante porque ali, que ano é aquele? 90? Eu entrei 89. em 91. Você entrou em 91. Em 91. Foi 90 que eu entrei, 89. Porque 89. é interessante aqui, porque a gente está falando um pouco da história mais recente do teatro baiano, né? Porque tinha um ano de Abofetada em cartaz, que era um frisson, todo mundo queria saber que peça é essa. Porque até então era difícil manter uma peça em cartaz. Aí, com um ano de sucesso da Abofetada, chega Los Catedráticos e vira um sucesso também estrondoso, né? Então, mudou a vida, assim, de todo mundo, todos nós, né? Não, é o primeiro eu- sucesso eu- de Paulo Dourado, é o primeiro sucesso de Ricardo e de quem ficou E é o nessa meu peça. começo de carreira, tanto que quando uma pergunta muito recorrente de entrevistas com atores é difícil viver de teatro, ser ator e tal, e eu dizia, eu não posso dizer que é difícil, porque
Foi o meu primeiro espetáculo, assim, profissional. Eu até fiz coisas com Paulo Dourado antes. A gente fez Anestesia, que você fez também, umas coisas pontuais, Cego, assim. né? Mas o Cego, que também a gente ficou pouco tempo em cartaz. Então não foi a minha primeira peça, mas estava bem ali no comecinho. E logo foi esse sucesso Isso é absoluto. muita sorte, gente. E eu já fui chamada para peça que já era sucesso. É muita sorte. É atípico, né? Que a gente viveu. Eu já entrei em catedráticos podendo me manter com essa grana. Sendo profissional dessa maneira, assim, realmente vivendo dessa profissão. Vivendo de bilheteria de teatro, gente. Porque antes eu também fiz o Homem Nu, fiz Brother, a gente fez Brother, antes de voltar a catedráticos. Não, porque a gente fez catedráticos, né? Deu uma parada. Eu depois. entrei, eles já eram sucesso, já tinham ido até para o Rio e São Paulo. Eu já fui substituir no Rio, no Cacilda Becker. Eu fui substituir Eliana Pedroso, né? E lá não tinha muito público. Então lá eu não tive a experiência que vocês já tinham, né? Da casa lotada. Lá era pouco público. As pessoas estavam conhecendo, não sabiam direito o que era aquilo, né? Quando a gente voltou, a gente foi pro Aquibeu. Fez uma temporada, foi quando o Jackson saiu para fazer uma novela. Foi. Entrou Oswaldinho Tava no Mil, Aquibeu, é verdade. Oswaldinho Mil para substituir. Foi uma boa temporada, mas ainda não foi também aquilo que eu, como plateia, via acontecer. Porque eu estava na plateia do Los Catedráticos, lotado, no Maria Bethânia, que era grande aquele teatro. 600 lugares. Eu lembro de E a gente fazia 570 lugares. E a gente fazia espetáculo de exatamente, quarto, 570. De quarto domingo. Esse número ficou marcado na minha cabeça. De quarto domingo. E a gente fazia de quarto. E eu domingo. lembro do lotado. Lotado todos os dias. Pense isso aí, gente, isso aí é uma coisa muito atípica. Eu comprei carro com Na Vila bilheteria de catedral. Eu também. Meu primeiro carro é uma... um carro usado, mas era um carro com dinheiro de teatro. E já estava se mantendo, vivendo com esse E dinheiro. pagando todas as minhas contas. E além de ser um sucesso estrondoso, com teatro, que é um prazer incrível, porque o retorno que você tem no teatro não se compara com cinema, com televisão, com nenhuma manifestação artística. Para o ator, tem o retorno de prazer, na minha leitura, quanto os aplausos no teatro. Então, isso é uma coisa que renova celularmente, né? Sem dúvida, geneticamente. As células. É. E além disso, além de ter esse prazer incrível de ter uma plateia lotada, e nós ainda éramos um grupo, não éramos um elenco. Então ainda tinha esse plus que a gente tava entre amigos queridos e íntimos e irmãos. Uma a gente, família mesmo. a gente se amava porque a gente estava junto dentro e fora do teatro, nos ensaios e na vida. Então, gente, é um deleite, é um privilégio, é uma vivência realmente é legal, não era... única. A gente não viveu isso de novo. única, que me formou. A atriz que eu sou hoje, eu não tenho dúvidas de que Los Catedráticos me formou, porque a troca com a plateia também, essa plateia lotada, para uma atriz inexperiente. Então, você se De forma repetir, rápido, né? né? De Se forma repetir, naquilo né? ali. Muitas vezes aquele mesmo espetáculo, porque antes os espetáculos, como não dava muito público, a gente tinha que tirar em cartaz e aí não A exercitava gente muito ficava aquele 2 personagem. anos com o mesmo espetáculo, aprendendo aonde é que o público ri, aonde é que você tem que fazer pausa. A diferença de uma plateia para outra, hoje riem disso, amanhã riem daquilo, e o espetáculo vai mudando, riam disso, não riem mais, agora riem daquilo. Então é um É aprendizado. tudo que você fala para as pessoas quando me perguntam, né? Como é que a peça pode ser diferente, né? Todos os dias. Claro, por isso. Vocês, eu também tive essa sorte. Aprendendo na prática. Aprendemos na prática isso. Víamos claramente hoje a plateia, hoje. E essa coisa de se apoiar ali, né? Não tinha contracena, mas tinha, né? A contracena era lá atrás, enquanto o outro tava lá, porque tinha uma talento, total cumplicidade. A gente vamos melhorar. A gente era totalmente cúmplice durante o negócio. Em tudo, Era uma família, realmente. E é interessante você falar assim, não era um grupo de início, mas se transformou num grupo. Eu pensava sobre isso, eu falava assim, o que segura nós é o sucesso da peça. Ou seja, todo mundo está sabendo da importância dessa peça, né? Até então nós não tínhamos, marcava uma peça longe, num lugar longe da cidade, e o público ia. A gente marcava nos lugares pequenos, no restaurante Rama. Lotava, super lotava, tinha que Lembra fazer outra daquele apresentação. em Itapuã? Teve um Foi restaurante no em Itapuã. Gaivota, perto de Itapuã. Isso E a gente naquela fez época. quase uma temporada no Gaivota. Era um Sim, negócio isso- E catedráticos, né, tinha esse plus que vocês estão falando agora, que era poder fazer em qualquer lugar. Em qualquer Por ser lugar. um recital, né? Por não ter personagem, realmente, não ter cenário, não ter... Era uma coisa... nem uma luz direito Nada, precisava, você né? bastava ver a pessoa ou até ouvir, né? Só ouvir o que estava sendo dito, já era a piada, né? Já era. Foi Exatamente, incrível. Foi Foi uma incrível. junção de fatores que realmente nos proporcionou uma vivência incrível. E que parece que tem... Desculpe, Zul. Não é você.
É que parece que tem uma força que é totalmente uma força externa a cada pessoa. Mas que todos juntos criaram, entendeu? Mas que Exatamente. é uma coisa Mas que, mas que vem além. Isso é fruto dos projetos, né? Os projetos, eles... Quando começa a acontecer, você idealiza uma coisa, eu quero fazer um espetáculo. Quando o negócio começa a acontecer, ganha vida, né? O negócio Só que por esse não si foi só. idealizado, é isso que eu tô falando. Parece que ele por si só, ele chamou as pessoas. Porque não foi assim, vamos fazer. Foi uma performance, né? E que já começou por um acaso, né? Era uma feijoada que tinha música, que tinha dança. Aí chama o pessoal do teatro, Dourado, Paulo Mas, Dourado, não era o foi- diretor da escola de teatro. Não, aí a justiça seja feita, porque aí, de fato, o que aconteceu? Era uma atividade de greve, estava rolando uma greve na UFBA, e ia ter esse dia, que era essa Nós feijoada. somos frutos de uma greve, então. Somos frutos de uma greve. Ia ter esse dia que tinha essa feijoada na Faculdade de Arquitetura. E a Mi Rebouças, que era uma atriz super coisa, Paulo Dourado era o diretor da Escola de Teatro na época. Porque a Mi me contou hoje, ela tinha uma irmã que fazia parte do diretório, que era super politizada e tal. E a irmã de Yami falou para ela: gente, a faculdade de música sempre faz coisas, a dança, teatro nunca faz nada. Bota pra fazer alguma Vocês coisa. não vão fazer nada, pô, vai ter esse dia, não sei o que lá. Aí, Yami, inflada pela irmã, Falou com o Paulo. falou com Paulo: Paulo, vamos fazer alguma coisa. E aí Paulo tinha uma conversa recente com Cleise Mendes, de os dois conversando que hilário que seria recitar essas letras, não sei o que lá. Quando Yami falou isso, botou lenha na fogueira para Paulo, para a escola de teatro fazer alguma coisa, ele falou: então chame aí uns atores que Foi você que me conhece. chamou. Você saiu pescando gente com o Ricardo Bittencourt, você que me chamou. Eu era aluno da Tá escola, vendo? estava Aí ela falou: eu recém-chegado. chamei você e Jackson, então não foi nem ela que chamou você, fui eu que Eu chamei lembro você. de você ter me chamado. Ela me chamou, Talvez isso eu ela lembro. estivesse com você. Ela me Não chamou. lembro, é. Ela me chamou. E aí ele falou: chame aí uns atores e eu quero fazer só se for aquela conversa, porque ela sabia. Um dia ela chegou e pegou eles dois, e eles dois: a gente estava aqui conversando sobre isso, isso e isso. Aí ele falou: só se for para fazer Essa aquela ideia. ideia de Cleise, pá. Então, parece que a coisa estava pronta para acontecer mesmo, né? Tipo assim, ela ia acontecer. Com quem tivesse ali, ia surgir. Parece que E é um sucesso grande no teatro baiano, né? É um sucesso grande. Para nós é um divisor de águas ali, né? É o primeiro. E para nós, como atores. Para Cília, o único. Para mim, Para mim, talvez não foi dois. o único, mas foi o maior absoluto. Maior de todos, o maior é. absoluto, é. E a gente também teve essa coisa que antigamente, como não tinha internet, né? Não tinha os veículos que a gente tem, as formas de comunicação de hoje. Para a gente ser visto por diretores, né, de São Paulo, do Rio, a gente tinha que ir lá, praticamente. Eles não vinham aqui ver peça. A gente não estava na TV. Então a gente acabou também indo para Rio e São Paulo. Acho que Paulo não era nem tão adepto da ideia, porque a ideia era muito baiana, né? As pessoas não conheciam a naquela Music na época, não então era difundido lá, não exatamente. tinha a mesma repercussão lá do que tinha aqui, mas para nós como atores gerou a visibilidade que, né, cada um teve. Alguém foi visto por alguém, como Zé Celso viu todos vocês antes, como João Falcão viu a gente, né? Como Minha primeira novela, Luiz Fernando Carvalho, que foi o diretor que me chamou, me viu Foi nos ver Catedráticos. né? no Aquibeu. lá na escola de teatro. E eu também, o Não, Fantástico no foi João Aquibeu. Falcão. Porque quando você lembrou aí que quando ele me ligou, Luiz Fernando, para fazer a novela, eu estava em cartaz no Aquibeu. Aí ele foi ver a peça, ele viu a gente no Aquibeu. Então, quando ele chamou Síria, ele já sabia quem era Síria. Você não estava ainda, você entrou depois. Ou estava? Não, você não estava. Tava? Eu acho que... não, Eu acho que já estava, né? Ele conheceu aqueles atores ali. acho que eu já estava. Acho que foi quando a gente voltou, né? Quando ele voltou, quando a gente Voltou Eu de acho que São já tava, Paulo, porque em foi em Rio. 1993, né? Não, Renascer. 90 e... A novela que eu fiz com ele. eu já estava, Ah, tá. assim. Em 1993. E aí. Mas aí, por causa do Rio também, que João Falcão viu a gente. Lembra que a gente até leu um texto de João Falcão? Aham. Não, Jackson não estava, era Acho que João não Miguel. estava, não. Mas João Falcão também foi que me colocou para fazer uma performance no intervalo do Fantástico, que daí eu fui fazer 10 anos de Fantástico. E foi de Catedráticos. Eu fui vista lá, entendeu? Então era uma vitrine também, você sair daqui e poder... Então foi um bom Então, começo. Síria né, tem Silas? sucesso de público e de E de dinheiro. bilheteria, Eu tenho 2, que eu tenho Vixe Maria. Talvez eu tenha um outro aí. Eu tenho 1,5. Você tem um quanto? Um Você e-mail. tem um e-mail? Porque Catedráticos. Alvoroço era um sucesso, porque Alvoroço era uma peça toda improvisada e que a gente vendia muito para a empresa, a gente fazia... Porque imagina... Porque podia incluir qualquer Inclui coisa. tudo. né? Eles brifavam pra gente coisas dos funcionários. Chegava na hora da cena,
que era pedir a plateia para dizer um local, pedir a plateia para dizer um personagem, uma situação. Aí a gente pegava um personagem deles, o engraçadinho deles, e eu sou não sei quem. Daí a plateia já estava na nossa mão, a gente improvisava com coisas que eles iam dizendo que acontecia na rotina deles. Também era muito, a gente tinha muito talento, modéstia à parte, porque a gente conseguia colocar no improviso aquelas informações. Era né? você e quem mais? A Aisha, era eu, a Aisha Marques, Evelyn Bushigan, Maurício Oliveira e Kaique Alves. Só gente Era grande. muito bom. Cada um tinha uma coisa específica, sabe? Assim, que era muito bom. Então, os 5... E aí, foi o único espetáculo, por exemplo, catedráticos. Nós fizemos empresas. Geravam repercussão. Mas o que eu vi acontecer em Alvoroço, nunca vi em outra peça. Era o presidente da empresa subir no palco e botar uma peruca. Entendeu? E fazer com a gente. Chegava nesse nível. Então, Porque ficava bem doméstico, assim, no sentido de que ficava muito... conectado, entendeu? Ficava uma família. Então, aquilo gerava uma energia para a empresa realmente produtiva e positiva. Aquilo gerava uma conversa ali de meses. De quem subiu no palco, de quem botou peruca, de quem não sei o que. Quando a gente vê o presidente da empresa no palco, a gente falou, rapaz, a gente bombou. Porque gerou uma energia de conexão. Confiança, né? Então, teve esse sucesso que eu achei muito específico também de Alvoroço, entendeu? Agora, de dinheiro, assim, comercialmente falando, eu não tive outro sucesso como Los Catedráticos. Cília falou que comprou um carro. Eu também comprei um carro, que era o seguinte. Eu estava até falando com o João, gravando aqui também, o Pod, João Guizandi, e ele lembrando que teve uma mudança, que ele pegou essa mudança do dinheiro que vinha direto da bilheteria, depois do borderô, que o produtor fazia para nós, com essa coisa dos cartões e tal, que às vezes você recebe um mês ou dois depois, né? Então a gente fazia naquela época de terça a domingo, o teatro foi perdendo espaço também, né? E a gente fazia nas escolas, fazia em empresas e tinha em cartaz à noite. Isso fazia de manhã, de tarde e tal. Aí pegava um dinheiro aqui, eu abria minha gaveta e botava. Aí de tarde pegava dinheiro e botava. Porque uma hora eu fui abrir a gaveta e não cabia dinheiro. Era um bolo de dinheiro. Aí Yolanda estava grávida de Cauê, eu falei, eu não vou. Yolanda grávida num ônibus de Salvador, que tem um gelo, um caranguejo, aquelas histórias todas no ônibus, né? Aí eu fui contar e falei, dá para comprar um carro. A gaveta comprou o carro. Aí comprei um carro, um Fiat Uno 147. Eu usado. lembro, Zuza. Era aquele carrinho que cor era? verde. Era verde? Verde. Na cor da esperança. Mas teve outros, não teve? Aí vieram outros. Que não foi com Não dinheiro só de o teatro, dono. não. Que não foi com dinheiro de teatro, né? Dinheiro de teatro foi para essa peça aí depois, Vixe Maria, que deu também uma grana e tal. Mas aí é o seguinte, a gente se conheceu ali, né? Los Catedráticos, devemos a nossa amizade até... Aquele momento. Mas Maria vem de Sergipe, né? É. Como é que você chega aqui? Então vamos fazer o seguinte, Fui eu que chamei também. você que chamou a Los Maria também, Eu já vou Catedráticos dizer. foi eu já foi vou ela. dizer. então, empresária, assim, Mas com antes olhar, Ou né? seja, eu trouxe você e Maria. Devemos a você Vai ter que dar um percentual a ela. percentual Pois é. aí. É a Cília, se eu conclusão que a tivesse gente o vai carro- tirar depois desse E Se eu eu tivesse tinha o que ganhar carro, o eu seu dava o percentual, carro. que foi ela que te chamou, né? Pois é. Vai, Então deixa quieto. vai acabar tudo na mão de Ami, né? É. Mas Uso, então conte a sua história, mas a sua história, assim, quem é você mesmo, sabe assim, lá de Aracaju? Aracaju, eu falei Sergipe. Aracaju. Aracaju, mas pra contar essa história, tem muito tempo essa história, Maria. Mas é para você contar, assim, da É sua... pra você contar. Ave Maria, pode? Pode. 3 horas de pode? O que você lembra, assim, da sua infância, sua mãe, sua avó, seu avô, Ave cachorro, periquito, papagaio, vizinho? Bem rápido, né? Ave Maria. Não, você que sabe. sim. Menino, cachorro, periquito, Eu, papagaio. lá em casa não tinha nem cachorro, nem periquito, nem papagaio. Mamãe odiava animais. Tinha vizinho, né? Tinha vizinho. Vizinho tinha. Mas tinha também cágados. Cágados tinha, porque cágados não dava trabalho a ela. Mamãe teve 6 filhos, né? Nós éramos 6. Papai é sergipano, ela é de Campos, Rio de Janeiro. E eles se conheceram no Rio, enfim. Eu já fui da leva que nasceu em Aracaju, mas os meus irmãos mais velhos nasceram no Rio. E aí, mamãe, essa mulher do Rio de Janeiro, que veio para Aracaju, não conhecia nada, disse que era um calor do inferno, que ela não aguentava, que não tinha um pé de árvore, louca quente. E com esses filhos todos, ela ficou assim, muito estressada. Ela era bom, mamãe. Eu perdoei tudo, eu amo mamãe e tudo. Nós estamos ótimas hoje, mas ela era muito estressada. Então você dava bom dia a ela, você nunca sabia o que. Então nós éramos crianças muito livres, assim. Assustadas. Eu sou uma criança medrosa, mas crianças livres, que nessa época, nessa geração da gente, a gente tinha uma liberdade, brincava na rua, né? Atravessava, brincava com os vizinhos, andava de bicicleta em volta do quarteirão. Não era essa coisa de hoje, né? Que é tudo numa grade, tinha essa liberdade assim. Hoje ainda é pior que é no celular, né? É assim, pior. Hoje agora não não tem é nem mais o playground. não é né? mais o playground, é a tela mesmo, que tristeza. Mas enfim,
Isso é uma grande preocupação da minha vida. Tira meu sono isso. Mas a gente era muito livre, assim, mas mamãe era muito rígida, né? Então a gente tinha muitas regras, era tudo muito assim. Então não eram crianças ouvidas, né? Hoje a gente ouve nossos filhos, né? A minha geração, não sei vocês, mas assim, a gente não era ouvido. A gente era informado. Vai pra não sei onde, bota a roupa. A gente botava e ia. Não tinha uma conversação. Não, assim, ela como dizia, tem e às hoje, vezes né? ela tinha que levar, ela não gostava de levar gente, né? Porque esses 6 menores infratores, realmente. Ela dizia, quando tinha que levar, ela dizia, não pode pedir nem água, nem pra fazer xixi. Não era Nem pe- água, nem pra ir no banheiro. nem pra ir no banheiro. Não era nem pra dizer assim, não pode pedir chocolate, picolé. Não, não pode pedir água. Porque se um pedisse, o outro ia pedir, aí ia ser muita água, ia ser ela chavisar. Então, assim, e eu era muito boa aluna. E muito rígida comigo mesma. Eu me lembro de um dia ter uma festa de 15 anos do meu irmão mais velho. Fizeram uma festa surpresa pra ele. E eu me recusei, eu devia ter uns 8 anos. Ele tava fazendo 15, eu sou a quinta. E era 15 anos, 18, sei lá. E eu falei, eu não posso ir não, porque eu tenho prova amanhã das conjunções adversativas. Juro. Até hoje fica essas conjunções Uma vendo na minha criança cabeça. Eu era ainda, muito né? assim, E chorou também um dia com insônia, eu não sei fazer conta de dividir. dividir, minha irmã, eu assim, não sei, sonhando, eu não entendi, eu não entendi a conta de dividir, eu não entendi. E minha irmã, mas ela dizia, menina, a professora vai explicar de novo. Não, mas eu não entendi. Então, e lá em casa tinha essa cobrança de ser tudo muito certinho, mas não era muito de nota em si, não. Eu tinha uma cobrança, eu era muito CDF na minha essência, embora fosse engraçadinha, entendeu? Eu era uma CDF que dava cola. Mas era uma cobrança que vinha por causa dela? Da forma dela? Talvez, né? A mãe internalizada, né? A gente internaliza um pouco. Então, talvez essa coisa que a gente aprende aí na comunicação não violenta, que a gente nasce com 2 necessidades de pertencimento e de autenticidade. Então, você quer pertencer. Então, para agradar aquela pessoa, aqueles pais que são, sem eles você não vai viver, você vai perdendo um pouco da sua autenticidade para pertencer. Mas em algum momento você Tem que recupera. recuperar. E eu me orgulho muito disso, de eu ter conseguido com essa mãe, com essa estrutura que eu vivi, ser atriz. Entendeu? Eu acho incrível isso, porque realmente eu não pensei muito. Foi uma coisa que nem no Los Catedráticos, que era para acontecer. Porque se fosse pela forma como eu fui criada e pela rigidez da coisa, como foi tudo acontecendo, não era, né? Então todo mundo foi engenheiro, eu também processamento de dados, então eu vim para Salvador para fazer processamento de dados, mas eu tinha dentro de mim, eu me lembro de mim pequena, isso é uma cena que eu me lembro, pensando assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para um lugar maior, assim, eu tenho que, amando a família, mas entendendo que para ser autêntica mesmo, entendeu? Eu teria que Sem saber o que era sem ainda. saber o que era, exatamente, uma coisa, uma inquietação, entendeu? Interna. E aí eu achei essa forma. Vou fazer, como eu era muito boa aluna, vou fazer um curso que não tem em Aracaju. Vou achar um curso que não tem. Literalmente, fui procurar. Aí vi processamento de dados, que era a carreira do futuro, né? Que é computação, tecnologia da informática, hoje em dia TI, eu acho que é tecnologia da informática, mas era computação. O futuro que é hoje, né? Que é processamento de dados. Eu falei, é esse, bem concorrido, dificílimo de passar. Mas eu falei, eu vou passar, eu sabia que eu ia passar. Aí estudei que nem uma louca e passei. E aí eles me mandaram pra cá, e aí começa essa fase aí que eu vim morar no Instituto Feminino da Bahia, e a Holanda, né, também morou lá, deixa quieto, melhor nem comentar. Mais de 50 mulheres e um telefone. Não era celular. Não, um naquela telefone, época. querido, Orelhão daquele de disco, ó, de disco. de disco, e tinha um orelhão lá embaixo. Esse telefone a gente só recebia ligações. E descia Pra pra fazer ligar. ligação era ficha no orelhão. Era ficha no orelhão. Ou durante o dia com a telefonista. Mas no fim de semana, quando chegava sextou, que você queria namorar, sair, paquerar, você ficava esperando aquele telefone tocar com alguma carona, entendeu? Todo mundo ali, ó. Era uma loucura, só chamava as mesmas. As gatonas, né? As gatonas recebiam muitos telefonemas. E nós, as normais, né? Ficávamos lá, as fora do padrão. Aí se humilhava, descia pro orelhão e ia procurar sua carona, né? Aí com as fichas. Descia já que ninguém te ligou, você ia ligar pra alguém. Chegava lá, tinha um na DR. Chorando, você não me quer mais, brigando com o namorado e botando as fichas. Sabe quando você ouvia as fichas? Assim, hoje não vai rolar, hoje não vai sair, até essa daí. Vou perder meu Vou programa. perder. Era assim, gente, que loucura. Aí daí, não deu certo o processamento. Vocês viram minha peça, né? Quem não viu minha peça vai ver quando voltar a cartaz aí em algum lugar, em algum momento. Que Que eu você conto conta tudo tudo isso. isso. Só não conto esses detalhes É. do Instituto Feminino, que tem muita história. Daria pra ter outra peça do Instituto Feminino. Mas aí eu fui fazer processamento, saí, fui fazer engenharia civil, saí, fui fazer sociologia, psicologia e terminei fazendo um curso de teatro. Porque eu era engraçada, as pessoas falavam isso, que eu era engraçada. E que eu fiz uma cena, né, uma vez num bar, e as pessoas riram muito.
improvisei Aqui lá. em Salvador. Foi no... Isso você fala na No peça. teatro. Eu falo quê, no né? Teatro O Quê? Que tinha um repertório de... Lembre aí como é a cena. A cena que eu improvisei foi a Miss. Que tá na peça, né? Foi a... Então, Não, assim, a ó, cena da peça eu conto isso que eu fui fazer, que eu fiz a Miss que menstruou. Era o tema, eu nunca vou esquecer. A Miss que menstruou. Agora o que eu fiz, meu amor? não lembra. Não, eu tomei todas. foi eu improviso. Foi, eu ia subir no palco e fiz. Bêbada, né? Tinha Frank Menezes, eu me lembro nesse dia lá, porque ficavam uns atores meio que fazendo... pra contracenar com as pessoas que chegavam. Era entendeu? no blefe? Era no blefe. Era no blefe. Fala Era no bem. Ninguém não blefe. vejo, a sorte é minha. Me levaram lá meus amigos que tinha Luciano Bahia, que Luciano Bahia fez processamento de dados, foi meu colega de processamento de dados. Luciano Salvador Bahia, que hoje é autor de 90% das trilhas sonoras das peças, né? Incrível. Incrível, autor. maravilhoso, que também né? é da trilha da minha peça, Maria ao Vivo é dele. Então, Lu também entrou comigo em processamento. E Lu era CDF, férrimo. Tipo assim, ele ficou em processamento ainda mais um tempo. Tentou escola de música, não se encaixou. Eu acho que ele acabou não se formando, mas ele hoje é técnico da escola de teatro como compositor de trilhas das peças da escola, né? E fez trilha para várias peças, né? Eu Pra fiz tudo, apenas Maria. Moza Music com o Deolindo Chiapucci, com um mês e Como pouco. diz Com de ele, ele, maquiagem. né? 90% das 90%. peças. E Luciano é maravilhoso, que às vezes eu estava correndo na orla e o que me dava vontade de fazer a peça Era era as as músicas. músicas. Eu ficava cantando com saudade para fazer Ele as é muito músicas. bom, gente, ele é muito maravilhoso, né? Pronto, aí depois daí eu... E é interessante porque é o seguinte, você fez uma cena no Blefe, que era um barzinho. Eu nunca fui, só ouvi Eu também falar. nunca fui, eu cheguei um pouquinho depois, talvez estivesse ainda, né? Mas já no final da história eu também. dele. Da moda mesmo. Era que um foi uma moda, barzinho assim. da moda que tinham muitos artistas. Era de Aninha Franco, o Blefe. E Era. Rita Semani. E Rita Das duas. Semani, né? E Duas elas pessoas de inventaram teatro. essa ideia aí, que era muito boa. Então olha onde você foi, né? Eu não tinha Estrear. ideia, eu tava fazendo nessa época, eu acho que engenharia. Não era mais processamento, não, já era engenharia, já tinha mudado. Mas eu andava com a galera de processamento Destino, ainda. né, gente? É. Será que existe É. destino? Tinha uma coisa Mas parece existe assim. Existe uma tendência da pessoa, né? Que de alguma forma encaminha você pro... Porque eu tava numa seara muito diferente. E foi alguém de lá que foi me levar pra esse espaço Blave, entendeu? Foi Luciano, que conhecia. Porque Luciano, eu acho que Luciano já tinha saído e já estava envolvido na escola de teatro com alguma coisa. Aí chamou a gente, foi alguma coisa assim. E aí ele falou: menina, faça um curso de teatro, você é muito engraçada. Aí eu me inscrevi no 6º curso de teatro da UFBA, que eu tive a sorte de ter como coordenadora Hebe Alves. Que era a coordenadora Que, ali, poxa, né? porque eu estava... Porque todo ano era uma pessoa, Era uma pessoa diretora diferente, ou esse ano diretor era diferente. Ela estava na fase mais zen possível dela. Que Hebe é uma atriz maravilhosa, né? A gente viu ela ontem em cena, Ontem, maravilhosa. maravilhosa. Depois de anos no Pisando no Palco, ela pisou, maravilhosa, Ave Maria. Mas ela era, na época, estava se iniciando como diretora. E ela estava num processo pessoal de autoconhecimento muito profundo, né? Fazendo muitas terapias e muitos cursos e tal. E ela aplicava na gente, no curso livre, Aplicava na gente. as experiências dela. Diretor e diretora fazem disso, Isso, né? Com então a gente né? meditava, entendeu? Tinha incenso, tinha meditação, muita expressão. E muitos atores, como o Betão, na época, Marcos Cristiano, que já eram do teatro, ficavam chateados. Diziam: que enrolação, ela fica botando a gente pra meditar. Cadê o teatro? Mas, e depois a gente foi entendendo que era uma abordagem na qual ela estava embarcando e acreditando cada vez mais do autoconhecimento. De cada um saber suas potencialidades e seus E limites. tem tudo a ver com a arte Tem do tudo ator. a ver, né? É a base, A né? base. Então, eu tenho certeza que eu fiquei porque era a Hebe. Se eu tivesse pegado algum diretor mais agressivo, já muito profissional, já muito... Como eu era muito insegura ainda, eu tava fazendo com muito medo aquilo. E eu Hebe acho é que muito eu ia- acolhedora, é muito mãe, né? Aí Teve você isso. saiu lá de Aracaju, né? Assim, querendo se libertar daquela coisa, daquele ambiente assim. Aí encontra uma figura como Hebe. Totalmente que é maternal, né? verdade. Maternal E total. né? amorosa. Amorosa, acolhedora. E eu lembro de você, óbvio, que eu assisti essa peça. Você, linda, gordinha, que roubava a cena. Roubava a Maria cena. roubava a cena. Era um elenco de grandes atores, muitos fazendo história, né? Hoje ainda. E você roubava a cena. E eu tinha um Tinha um sotaque ainda personagem- muito forte, o sotaque. Eu lembro que cada um entrava e dizia seu personagem. Aí Marques entrava e dizia Adriana. Sei lá. E o meu era Matilde. Matilde. Botei tudo. Mas eu tinha ódio, gente, porque não era de mim, era do sotaque, entendeu? Eu tive que mudar o sotaque, eu tive que dizer Matilde. Porque não era da... E Paulo Dourado, quando eu entrei pra Catedrástico, Eu ele lembrei falou aqui, eu ia lhe claramente, perguntar ele falou: ó, esse seu sotaque você tem que limar. Você porque chegou para ensaiar com a gente, que já tinha ensaiado com ele, dizendo que ele tinha pedido para você tirar esse sotaque. Ele falou: você não pode, porque se você vai chamar atenção, e eu entendo ele. Você vai chamar atenção pra uma coisa da semântica, da sonoridade, que não é o significado. Vai chamar pro sotaque. E a E gente Axé não pode Music ter não isso. tem esse Nessa sotaque. peça, a palavra importa pelo contexto, assim, como ela está sendo dita ali, né? Ah. Então, se você acrescenta um sotaque que a pessoa vai rir pelo sotaque, talvez ela não entenda a piada
do significado que está sendo feito. Entendi, Enfim, eu entendi perfeito. o que ele falou. É. Mas foi uma Tem atenção. fundamento. Aí eu ensaiei sozinha com ele, nunca esqueço. Ave Maria. Todos nós ensaiamos sozinhos, era um por um na sala da Mas escola. vocês estavam Mas a, todos gente lá. mas a gente tinha os momentos coletivos. E eu Mas não fui o primeiro sozinha. era só ele, sentado, e você Eu dizendo tinha o teste. vindo dessa abordagem de Hebe, né? Aí eu cheguei para ensaiar com o Paulo Dourado, ele falou, entre. Pronto. Não, isso Já aí, mudou eu tudo. já chorei de rir com Maria contando Aí eu isso aí. entrava, com salto alto, aí eu entrava. Eu dizia, volte! Você não sabe entrar. Não sabe entrar, entre! Eu, minha Só nossa senhora. nem entrou, Eu ia pra né? coxinha, minha gente ficava, minha nossa senhora, Como é que entra? Aí eu entrava assim, aí ele, sai! Eu não sei quantas vezes eu entrei, gente, até a hora que satisfez ele. Deus sabe o que eu fiz lá que ele satisfez, né? Ou Eu então entrei. não tem jeito. Entra, Deixa assim entra, mesmo. vai resolver a entrada. Vai. Aí eu começava a dizer as coisas. Esse sotaque seu, muito carregado, não pode não. Essa peça não pode ter sotaque, né, minha nossa senhora? Aí volta, a única coisa que ele elogiava é que eu era magra. Só isso. Magra, você é magra. Isso era uma coisa positiva, ele gostava. Mas fora isso, foi difícil, viu? Eu voltava, minha gente, eu voltava com isso aqui um pau, eu me lembro. Um pau. Isso Eu aqui, ó. lembro dessa. Magra, sem comer. Menina, até no dia que ele me disse, você tá liberada pra ir. Ai, meu Deus. Se libertou. Meu Deus, porque eu dizia, gente, ele não vai me liberar nunca. Ele vai dizer pro pessoal, ó, vocês mandaram essa menina. A menina é um pau, a menina não vai pra lugar nenhum, com o sotaque carregado. A menina não sabe nem engraçada. entrar. A menina não sabe entrar, a menina não sabe sair. Olha, essa menina não vai dar não. Mas não, ele me liberou. Aí ele falou assim, vá pra lá e peça a Meran Vargas, nossa querida Meran, que também era uma das catedráticas na Tava época. com a gente na época. Na lá, época, fazia. não estava no primeiro dia, né, Meran? Não estava no primeiro tava, dia. Mas não. nesse Entrou elenco, ela estava. Ele falou, Meran trabalha muito bem em voz. Vai pra ela, pede pra ela. Sua articulação é péssima, sua dicção é horrível. Você tem um sotaque muito forte. Ai, meu Deus. Pede a Meran pra consertar essa parte aí. Acabou com a criatura. Aí me dirigiu, lembra que ele dirigiu cada palavra? Não, você- Se tiver dentro... Se tiver fora... Maria, e você, brilhantemente, você que chegou lá em São Paulo, porque você estreou no Rio, mas você ensaiou em São Paulo. Não, eu saí no Teatro Santo Antônio. Em O São Paulo Paulo. sozinho, que Não, ele mandava não, na pra coxinha. nós, Quando você a gente levou uma era- partitura Não, a gente pronta. tava no Cacilda Becker. Então, Não, vocês era um chegaram, teatro no Rio de vocês vinham Janeiro? de São... Era Cacilda Becker, eu estreiei no Eu me Cacilda Becker. lembro Eu lembro de desse- você. Ah, não, me era lembro outra desse pessoa. Foi primeiro Arli ensaio, a Arnaud. gente São na Paulo foi Arli plateia do Arnaud. Cacilda Becker e ela no palco. São Paulo foi Arli Arnaud. E a gente assim, se olha, porque exatamente. E a gente assim, minha nossa senhora, porque a gente não fazia assim. Não fazia isso. Não, ele ele criou uma divertiu. partitura. Cada Ele- palavra quase, você fazia um gesto e uma, uma Cada voz. palavra tinha um Eu gesto. fiquei impressionado com aquilo, porque eu jamais faria aquilo. Era uma partitura complexa que você trouxe tudo. Eu vou botar. Eu nunca esqueço. E aí, vocês ficaram sérios. Ela virava um macaco. Eu vou botar. Aí, quando acabou, eu nunca esqueço, o Ricardo falou. O que Vocês será não que riram. O Paulo que será Dourado- que Paulo quis dizer com isso? Isso era eu, né? Que tinha acabado de fazer essa foto. Vocês. Aí, Jackson, ele falou: incrível, você conseguiu fazer isso aí, impressionante. Você fez cada coisa, né? Com uma intenção impressionante. Mas, assim, ninguém fala. Mas, tipo assim, não tem nada a ver com a peça. Isso aí que você tá fazendo, vamos ter que mudar. Vocês mudaram tudo. Eu me lembro que Meran me dirigiu. Aí Meran começou a diminuir tudo, fazer tudo menor e tal. Mas eu estreiei. Minha tia viu que Deus já passou pra outra. E ela me disse: minha filha, jogaram você numa jaula de leões. Minha tia lá do campus, irmã de minha mãe. Ela viu, falou: minha filha, ficou apaixonada por Cília. Falou: e aquela menina quando ela entra, o que é aquilo? Que sorriso é aquele? Ela sabe tudo. Aquela dali, ela sabe onde botar a mão, onde olhar. Ela sabe tudo. Agora você, minha filha, você. Ela falou o que de Ela falou: você? você foi jogada, né? Você foi jogada numa jaula. Eles não prepararam você? Ai, eu assim, não tinha. Eles Tentaram. Eu tô morrendo de pena de você, Zuza. Que Foi esse. Mas Mas é sequência de e tem coisas, as né? histórias do camarim, que são hilárias, que tem duas. Uma é a primeira, acho que é a primeira apresentação que Maria, porque eu era uma jovem atriz, eu tinha feito. lá no Cacilda Só tinha Becker. feito mesmo um Melhores Anos de Nossas Vidas. Minha peça de estreia. Eu não tinha essa prática. Quando chegou lá, tinha uma troca de roupa muito Aí rápida. tinha uma troca de roupa que não foi ensaiada, que era da primeira Ninguém parte lembrou de da ensaiar isso. velhíssima poesia baiana para a novíssima poesia baiana. é verdade. A gente ia pro camarim e tinha uma troca de roupa e ainda prendia o cabelo. Fazia um coque aqui em cima. As mulheres tinham o mesmo penteado. E a gente não tinha ensaiado essa parte com Maria. Então ela não sabia o tempo. Aí eu aqui, ó, porque era tudo cronometrado. Acho que era tipo 3 minutos, era o tempo No de uma máximo. música. Era uma Era o música. tempo de uma Era música. o intervalo. A gente Eu nunca saía, esqueço que ficava eu ficava tocando. assim, e agora? E ela dizia: mais rápido, mais rápido. Aí eu olhava pra ela e ela tava. Aí eu dizia, Mel, dizer mais rápido. Aí eu olhava e dizia, é bem mais rápido. E eu, tipo, fazendo as.
Olha, é muito mais rápido que isso aí, minha filha. Gente, e aí aperta, gente, e elas assim, mais rápido. Gente, pra saber, sei lá o que eu ia perguntar. Aí, claro, eu entrei no primeiro dia uma louca, né? Mas Deus sabe o que eu fiz. Depois teve a costura de Oswaldinho, deixa pra lá. Que costura, que a saia quebrou o eclé e Oswaldinho costurou, só que costurou. Ele costurou a blusa na saia. Na saia. Quando eu fui tirar a blusa, Não saía. eu dizia, Oswaldinho me costurou! E ninguém vinha me ajudar, todo mundo, rápido. Mas enfim, então eu aprendi assim, dessa maneira, né? E eu acho que a performance foi se adequando, porque no final não ficava tão estranho mais, né? Eu acho que, de alguma maneira, dentro da temporada, vocês me deram um Que toque. é o público também, né? Que vai Dando, eu fui entrando na coisa. Mas eu cheguei totalmente deslocada, desparafusada ali. E talvez também porque a gente foi, claro, Dourado dirigiu a gente, um por um, né? Ele cria uma coisa, um sentido. Às vezes a gente traz uma coisa que não tem sentido, ele vai dando um sentido pela encenação que ele traz, mas sempre uma coisa que a gente como é que eu falo assim? Ela vai ganhando uma forma mesmo no fazer com o público. Então, quando você entrou com o público, com uma coisa que era meio que quase Mecânica ainda. Vocês já eram muito não naturais. casava, eu devia estar estranha mesmo. Minha tia deve ter meu Deus, a bichinha. Porque tinha uma marcação ali que não era orgânica, né? E tudo que a gente criava, que fazia, foi fazendo dia a dia, né? tinha sido orgânico da gente mesmo. Até porque essa primeiríssima apresentação lá em arquitetura, praticamente não tinha nada. Não tinha. Tinha então, um direcionamento cada dele. ator foi né? construindo o seu gestual. Cada ator foi exagerando a palhaçada a partir da plateia, do que funcionava, de não sei o quê. E ele já tentou fazer isso pronto em Maria. E aí, Coentra, é legal você lembrar, porque nessa primeira só tinha as letras de música. Quando nós fomos fazer para vender para Juazeiro, que aí virou um espetáculo, é que nessa primeira parte que tinha um poema de Pedro Kilker, de Sosígenes, é que ele criou uma encenação. Uma partitura de gesto que a gente fazia. Rosana, que cantava como uma deusa. Aquilo ficava lá atrás. Naquele contexto, não era aquilo, né? Era uma outra, né? Era uma coisa muito doida, que as pessoas viam uma performance interessantíssima, né? Que o povo ficava pirado. Daí a gente foi criando a partitura, foi como você falou. Exatamente. Né? Sabe o que eu achei agora que eu pensei sobre isso? Que é exatamente como a música da Axé Music acaba nascendo. A Axé Music acaba nascendo das comunidades que começam uma coisa assim que daqui a pouco vira um refrão. E eu acho que a performance de vocês foi construída assim. Do jeito que a música... Do retorno que vocês iam recebendo. Isso é muito legal. Quando eu cheguei, já Aonde tinha... fazia mais graça, a gente foi pontuando, né? A plateia que... dizendo. Eu tenho essa plena consciência. A direção consciência. da plateia, isso é muito bom, Eu tenho essa plena gente. consciência, que a plateia foi regendo a nossa performance. E foi dando nome, porque quando a gente foi fazer na quadra do Olodum, depois de uma polêmica que teve, que umas pessoas viram, disseram que era apartheid, que era o Olodum preconceituoso. foi no Santo Antônio Vou e trazer a galera do quadra. Olodum aqui, a gente falou, traga, pode trazer. Aí no dia seguinte, eu fui na semana seguinte, não sei se ali era o último dia da semana, veio João Jorge, a diretoria do Olodum, sentaram ali para ver, amaram a peça, convidaram a gente para fazer na quadra do Olodum. E depois eles no Olodum, foram no Santo Antônio. tinha uma coisa que a gente fazia assim, um montava nas costas do outro, escorava e saía fazendo a coisa assim. Era aí o reggae cara do gritava, jegue. É o reggae do jegue. Então eles foram dando nome às coisas, né? Essa coisa que você falou, de ter uma identidade com o gestual mesmo, né? Do povo da comunidade, né? Então, o que o cara achava que ia ser uma coisa ruim pra gente, ampliou ainda mais a visibilidade da peça, porque o Olodum, João Jorge foi ver, a gente foi ver na quadra do Olodum e convidamos, perguntamos se ele topava levar o Olodum, ele levou uma turma do Olodum para cantar no final da peça no Teatro Santo Antônio. Foi lindo aquilo, né? Nossa, inesquecível. Retirante Ruralista, né? Era a banda cantando isso. Da plateia, eu me arrepiava, até hoje. fiquei emocionado. Eu vi esse vídeo. Uma das apresentações no Teatro Santo Antônio com a entrada da banda. Eu vi esse vídeo porque eu estava aprendendo a minha parte. Eu ficava voltando, mas tinha o final da peça, era isso. Eu vi esse vídeo várias vezes para decorar a minha parte. E um espetáculo que era vivo, então o Dourado colocou essa música, que era um sucesso na época, a gente tirando a roupa, os homens de gravata, e fazia Retirante Ruralista, aí folgava. Aí tirava o coque, a mulher, lavrador. Aí ia descompondo um pouco aquela coisa da cátedra. E aí, quando chegava numa parte da música, a bateria, ela ficava dentro do teatro. Muito bom. É pra chorar, tô chorando aqui. Porque era lindo aquilo, né? Emocionante. Lindo demais, e o lindo Olodum muito. no auge daquela coisa Mas estranha, Olodum, maravilhosa, né? O Olodum tem essa
Essa qualidade de fazer chorar. Essa qualidade, esta pegada de Quando aonde entra, chega, aquela batida do vem no Olodum, chão, pelo amor de Deus. não, Imagine É o que nem o Olodum Ilê. dentro O Ilê e o de um Olodum. teatro que cabe 200 pessoas, né? De Santo Antônio. Era um negócio assim estrondoso. A plateia tomou um susto e ficou ali maravilhada com aquela... Tem história, Catedrático. Jarra Nossa. estilosa, A gente hein? vai voltar para falar de algumas coisas de Catedrático que tem uma história longa. E Cília nasceu aqui, na Eu cidade nasci da em Bahia. Salvador, Bahia, no Hospital Espanhol. Aí conte um pouquinho dessa sua história aí. Então, eu também me considero uma... Como se fosse assim, uma guerreira, porque eu também vim de uma família que não tinha muito afeto na minha casa. Meu pai viajava muito, era muito ausente, minha mãe também, assim, muito presente em casa, mas muito ausente no afeto, no acolhimento. E não tem ninguém, nenhuma história de cantor, músico, bailarino, ator, nada, nenhuma manifestação artística antes de mim. Então eu, de fato, vim de um lugar e virei outra coisa, entendeu? Eu produzi internamente um ser humano que eu, modéstia à parte, admiro, eu me admiro. E eu sou uma pessoa muito amorosa, então eu plantei esse amor dentro de mim, porque eu não aprendi na minha casa isso, entendeu? Eu não tive esse tratamento acolhedor, afetivo, artístico, lúdico, nada disso existia na minha casa. E eu hoje sou uma pessoa divertida, leve, amorosa e artista e atriz. E a minha essência, assim, se perguntar, Cília, quem você é? Eu sou uma atriz, que amo ser mãe. Eu me defino assim, eu sou essencialmente atriz, porque eu sou atriz desde criança. As minhas brincadeiras sempre envolviam uma dublagem, um choro. Eu ouvia, quando eu ficava sozinha em casa, com 6, 7 anos, eu amava ficar sozinha em casa. E isso acontecia muito, porque meu pai viajava muito e minha mãe, aos 6 anos, minha mãe começou a fazer faculdade. Até lá ela era dona de casa, ficava em casa todo o tempo. Quando eu tinha uns 6 anos, ela começou a fazer faculdade, logo depois começou a trabalhar, então eu ficava muito tempo, assim, era comum eu ficar sozinha em casa. Meu irmão, sei lá para onde ia. E estar sozinha em casa era igual a fazer cena. Eu tomava licor de menta do meu pai, eu roubava um pouquinho, toda vez que eu ficava sozinha, eu tomava uma dosezinha de licor de menta. Interpretava bêbada. E ali, meu querido, Cantava? eu botava Maria Bethânia. E eu me lembro eu deitada na mesa. Com 6 dobrando anos, Maria Quento, Bethânia, você com ouvia Maria Bethânia? 7, 8. 8. Não, acho que 7, 8 não era Maria Bethânia, era as brincadeiras lá embaixo de coreografia, a gente cobrava ingresso para os moradores do prédio, acho que essa idade era mais isso. Aí Maria Bethânia, acho que com uns 10, 11, 12, começou a virar isso, dublar Maria Bethânia, chorar, sofrer e fazer, enfim, as manifestações artísticas faziam parte das minhas brincadeiras. Incrível como vem com a pessoa, né? É. Isso é muito incrível como vem com a pessoa. Como vem? Porque você não foi vi uma isso em escolha, lugar né? nenhum. Foi uma escolha, um exemplo. Ela faz, eu quero fazer isso. Não teve uma referência anterior. Não Eu teve. também Na não minha tinha. família não teve. Tinha os artistas que eu via. Clara Nunes, eu amava Clara Nunes. Eu me lembro assim, eu era muito criança. E eu já amava Clara Nunes. Aparecia, se eu passasse na frente da televisão, tivesse Clara Nunes, eu parava. E ela era muito teatral, né? Ela tinha, então, as coisas me chamavam a atenção. As referências que eu tinha foram dos artistas que eu fui vendo. Então... E aí, assim, aí eu fui... Quando eu tinha 17, 18... Não, aí na escola eu fiz a minha primeira peça. Sei lá, no 2º ano científico. Escola. No Teresa de Lisieux. 2º ano científico, não, que eu já estava no Sartre. Foi antes, tipo na 8ª série, último ano do ginásio. Eu fiz uma peça que bombou no teatro. E era o que? Você lembra o seu personagem? Menino, eu lembro de tudo, porque era uma coisa premonitória, inclusive, essa peça. O autor, ele, tipo, arrasou muito. Ele previu tudo que está acontecendo agora. Ele previu... A peça era sobre os planetas, eu fazia a Lua, e era tipo uma reunião dos planetas, e aí era uma festa dos planetas, na real, e a Terra estava assim no cantinho, a Terra era mal vestida, a roupa toda rasgada, ensanguentada, num cantinho, toda acabada. E aí os planetas se reuniam para procurar saber o que é que você tem, tá doente e tal. Aí ela dizia, estou muito doente, o ser humano, os homens me destroem, não sei o que lá. E aí
começava a ter um fórum ali Dos dos planetas, discutindo quais os problemas que tudo que estava acontecendo ia causar, e os problemas seriam derreter as calotas polares, aumentar o nível do mar, ter enchente nos lugares, uma coisa louca, assim. Eu fazia a Lua, enfim, um espetáculo bem Nossa, super atual. deu vontade, super atual. Não ouviram o recado, né? Que vocês Não, deram. pois é, Porque já tem tempo isso aí. foi. Desculpa aí, né? Desculpa aí, mas não E ouviram o pronto, recado. aí depois a próxima coisa foi fazer um curso de Fernando Guerreiro, e aí onde eu já conhecia a Bia Alves. Era e- curso livre? Na Não, versão era- Fernando Guerreiro? Era Porque ele tipo uma também fez oficina. Não era curso livre, porque curso livre tinha uma montagem no final, era uma coisa. Parece que Não, era quase uma um ano oficina. de oficina e uma montagem no final, né? O curso livre. Então, não, Não era isso. essa oficina não, sei lá, não me lembro quanto tempo, mas digamos que uns Aí você 2 foi meses fazer de uma oficina. oficina com o Guerreiro. Como é que você soube? Como é que você conheceu o Menino, Guerreiro? isso é uma coisa incrível também. Eu era casada com Jerônimo Santana Duarte, Jerônimo cantor, e eu era mulher de Jerônimo. Eu, tipo, não fazia, eu já estava com 19 anos e tinha saído de casa dessa família meio disfuncional que eu tinha. Eu dei um jeito de sair de casa também, não me encontrava mais ali. Acabei casando com Jerônimo, então, e a gente tinha feito uma viagem e tínhamos voltado de viagem e tinha um jornal, sei lá, de 3 dias atrás, em cima do sofá, e eu estava assim num momento buscando o que eu quero fazer da vida, e eu só era casada com Jerônimo, não fazia nada, não estava estudando nada, não estava. Peguei esse jornal e, lendo o jornal velho, eu vi um anúncio, oficina de Fernando Guerreiro, encerramento naquele dia. Era tipo 5 da tarde e encerrava 19 horas, uma coisa assim, as inscrições para a oficina. Eu morava na Saúde e era no Garcia as inscrições. E aí eu não falei nada com o Jerônimo, ele tinha acabado de chegar, eu falei, eu vou ali. Ele falou, você vai ali aonde? Eu falei, eu vou ali, volto já. E saí. Fui, me inscrevi e voltei. Quando eu voltei, eu disse a ele, eu vou fazer uma oficina de teatro. Ele, na época, ainda falou, neguinha, não faça não. Não faça não, eu vou perder você. Ele disse isso, eu vou perder você. Olha, Se você virar atriz, eu vou perder você. Eu falei, não, meu, gente, tá maluco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que eu fiz. Um visionário ele, né? E realmente a gente separou, eu acabei casando com uma pessoa que eu conheci no teatro, enfim, deixa pra lá. E foi fazer uma peça de sucesso que criticava as letras de música, que inclusive não tinha Jerônimo não, né? Tinha, eu Quirica na dizia Buçanha. Quirica na Buçanha, que eu É o dizia, caminho do amor. eu dizia. Diga a letra aí, Coentro, só pra falar assim a Que letra. eu acho até Que era deixa pra lá, deixa quieto. Quirica na Buçanha. Quirica na Buçanha. É. Era uma Quirica salsa, né? na Buçanha. Quirica na Buçanha. só gosto de namorar. Só né? gosto de namorar no escuro. Porque A música Só Gosto de namorar Namorar no escuro. Só gosto de namorar no escuro. Agarradinho, amor, atrás do muro. Agarradinho, amor, Atrás do muro. Se você vem me beijar no queixo, só você se vem for me beijar no queixo, só se for na boca, amor, eu deixo. Só se for na boca, amor, eu deixo ir lá. Ave Maria. Aí entrava Quirica na na Buçanha. Buçanha. É o caminho do amor. Swing, Quirica na Buçanha é o caminho de se amarrar. Quirica na Buçanha é o caminho da felicidade. Kikiri, kikiri. Kikiricacá. E você dizia essa, era um dos grandes sucessos da primeira versão. Era. Virou catedrático. E aí, sim, continue sua história. Pronto, daí da oficina de Fernando Guerreiro. Já foi catedrático que, nessa coisa aí que Foi logo depois. Eu ainda fiz. fez a peça. Não, ainda fiz muita coisa antes de Los Catedráticos, porque eu acabei entrando na escola de teatro. E antes de entrar na escola de teatro, eu fiz várias oficinas. Você cursou interpretação, é isso? De teatro? Entrei. Maria não, né? Eu não Maria me fez o formei, curso né? de- Você cursou também? Cursei.
Eu terminei, fiz até o final. Eu não me terminei. formei. Eu fui jubilado por causa de Los Catedrais, que a gente começou a viajar. terminei. Mesma história. Meses em São Paulo, meses no Rio, eu recebi uma carta que eu fui jubilado. Tá até falando pra Maria ontem, que eu acho tão lindo esse nome que eu boto no meu currículo, um ator jubilado. Parece que eu Eu também fui jubilada. O júbilo. júbilo, né? É o que todo mundo almeja, é o júbilo, júbilo. né? Foi júbilo. Eu fui Mas deixa eu falar jubilada. uma coisa de Quirica na Buçanha. Anos depois, eu tinha a compreensão de que era, se você vir me beijar no queixo, só se for na boca eu deixo. Aí Jerônimo disse pra gente que era, o queixo é no queixão. Se você vir me beijar no queixo, quer me queixar, então beijo na boca, entendeu? Só se for na boca. A gente pensa às vezes que tá entendendo o que o cara É tá uma dizendo. gíria baiana, né? No Gíria queixo, baiana, no queixão. Queixão, ele é queixão. assim, É né? queixão, então beijo na boca, né? Então, Los Catedráticos que juntou nós, né? E depois de Los Catedráticos é que veio televisão, cinema, Fantástico, né? E Vocês logo foram fazer uma novela, né? fomos fazer Que ali- Renascer, Que foi que ano aquilo ali? 92. 3. 93? 2. Então, 2. Foi E aí, 3. 2, Pedro? Não, Renascer é 3. Ah. Perdão, é porque eu fiz uma antes, eu fiz Pedra sobre Pedra, que foi Nove- 91 Aí foi quando, pra 92. foi quando Oswaldinho entrou no seu lugar. Exatamente. Aí 93. depois Síria foi. Aí Catedrático meio que se separou nessa época um pouco, né? Um pouco, porque Síria foi pra lá, não entrou ninguém no seu lugar naquela época. Não. Não me lembro. Acho que não. Acho que deu uma separada ali. Porque Oswaldinho fez poucas apresentações, eu me lembro. Depois que a gente voltou. Pra me substituir, foi Mas, isso? mas foi Suburra. 93, Renascer foi Suburra. A gente tava ensaiando Suburra já. É isso aqui, eu acho que essa versão de Catedrático, quando voltou pra cá, que Jackson saiu e ficou Oswaldinho, eu acho que a gente não apresentou tanto, entendeu? Mais. Que eu já me lembro depois de você. A gente foi fazer Brother, não foi isso? Foi. Ah, foi a gente foi fazer o infantil, Jackson tava fazendo novela. No infantil, A gente fez o que eu tava- infantil. Exatamente, que eu não fiz por Você isso. não eu fez, tava é. lá fazendo. E que aí- Mas aí tá, vocês contando essa história aí do teatro, é como assim, encontraram na arte, né, no caso das duas, no teatro mesmo, alguma coisa que parece que a vida não estava dando, né? Principalmente dentro de casa, assim, né? Então, como é que é isso, assim? Como é que o teatro funciona, Maria, assim, para curar alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Ah, meu Como é querido, que você já funciona falou a na sua palavra, vida? já falou. Cura. Pra mim é cura. Pra mim é total. Se eu parar de fazer. Quer dizer, tudo, né? Porque o teatro, como o Cília falou, essa troca ali ao vivo não tem comparação. Mas como eu trabalho na TV, com uma troca ao vivo muito próxima com as pessoas, Você trabalha na rua, né? Na rua, Principalmente assim. na rua, né? eu tenho essa troca. Porque não é novela, né, que eu tô fazendo aqui gravando isolado do público. Claro, não é uma performance de atriz, é uma performance de comunicadora, é uma persona, digamos assim, né? É uma. Que o suporte está todo por causa da atriz, né? Também, Você só faz, eu acho, que esse programa, esse trabalho que você faz com essa personagem, que acaba sendo uma personagem também, né? É uma persona, Uma eu diria, persona? é. por causa do teatro, que é o lastro, né? Por causa Isso, da porque, atriz, por exemplo, eu né? tenho um irmão que é muito engraçado, João Vicente. Ele é muito engraçado. Ele não pode faltar numa festa de família. Senão fica uma festa meio deprê. Ele tem que estar lá, falando uma besteira atrás da outra. A gente, é aquela risada coletiva. Ele fala outra. Assim, todo mundo, entendeu? E eu era também, não era tão engraçada quanto ele, mas eu sempre fui também meio engraçadinha e tal. E eu vejo que o teatro é como se arruma isso na sua cabeça, assim, de uma forma que você começa a saber usar. Entendeu? Pausas, paradas, né? O ritmo, como você acelerar ou ralentar para valorizar uma coisa. Então é como se João Vicente, meu irmão, entrasse no curso de teatro. Ele ia ser também um comunicador ou um ator, sei lá, incrível, porque ele tem uma comunicação assim muito fluida, da natureza dele mesmo, né? E eu acho também que eu tinha isso. Tanto que eu fui fazer a peça em Aracaju agora para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Por sinal, surreal, porque eu estava em Aracaju, fiquei na casa de minha mãe. Foi a primeira vez que eu apresentei essa peça em Aracaju. E foi o rapaz do TRT me pegar. E TRT, minha gente, é placa preta. E o cara armado. Aí eu tô lá fora, veio um cara assim armado pra me pegar. O burburinho da portaria já do prédio de minha Foi mãe. preso. A filha da Dona Margarida tá saindo. Ixi, a fiz. Vai pra cadeia. Ela chegou ontem, a polícia já veio Ixi. buscar. Enfim, aí porque é um órgão que algumas pessoas usam arma, enfim, sei lá. Mas nesse órgão tinha várias pessoas da minha infância. Pessoas que fizeram o que minha mãe sonhou pra mim, que eu fizesse um concurso. Estivesse num lugar estável, recebendo um salário bom todo mês. Tinha várias ali. Na apresentação que você Que vai fazer, estavam na assistindo. plateia. Inclusive, a pessoa que me convidou
que é irmão da minha cunhada, é alguém que me conhece desde a infância e etc. E que fez esse concurso. Porque a mamãe vivia o sonho de mamãe que a gente fizesse concurso pro Banco do Brasil. Era o sonho da vida dela. Estabilidade. Meu pai era comerciante, então tinha altos e baixos, né? Então ela achava que essa coisa da instabilidade. Então a atriz, Maria, é pura instabilidade, né? Então, o sonho dela era isso. Então, nesse dia eu tava pensando isso, pensei, meu Deus, como mamãe gostaria que eu estivesse nessa plateia, que eu fosse uma dessas pessoas que tá nesse órgão, que trabalha aqui, tem essa estabilidade e tal. E aí, o que eu ia falar? Me perdi. Não, que aí eu fui fazer a peça, encontrei várias pessoas que disseram que eu era engraçadinha, mas a pergunta era o quê, Zusa? A pergunta era o teatro, que eu tô doida pra responder essa pergunta. Desculpa. Por isso que eu sei. De que é curativa, que é de cura, né? o Mas que por o que eu teatro fui ensina? sim, porque... Não me lembro mais por que eu falei isso. Eu sei que eu fiz... sim, porque aí, na plateia, porque tem uma hora que eu chamo alguém, né, da plateia. Tinha uma pessoa que falou, eu fui sua colega, menina, no Colégio Brasília. E aí ela falou, desde pequena você era super engraçada. Aí ela falou, então ela lembrou de mim como criança. Então, tinha em mim essa coisa. Eu só fico assim, orgulhosa de mim, como Cília falou, por eu ter achado o caminho de chegar nesse lugar, E entendeu? lá, quando você morava lá, não tinha espaço para expressar isso, né? Não, e também não tinha referência, nenhuma não tinha- antepassado, né, ator e tal. Mas que eu digo que é cura pra mim, cura total. Por quê? No teatro tem essa troca ao vivo, eu tenho essa sorte de ir na televisão ter essa troca ao vivo. E sempre eu digo isso, que eu entro e saio melhor do que eu entrei. Todas as vezes. Então, papai, quando eu comecei a fazer teatro, minha mãe falou que não ia assistir mais, só viu a primeira peça e falou que não ia ver mais, avisou logo. E realmente não veio Qual mais. foi a peça que ela viu? Os melhores anos de nossas vidas. Que ela ficou chocada, que ela viu aquela... Logo no começo, A primeira peça. Ela reclamou de tudo, que o teatro era sujo, que tinha barata, que ela viu barata no teatro. E ela fez uma conta, né? Ela fez uma conta do preço do ingresso, da quantidade de pessoas que estavam no palco, da quantidade de pessoas que estavam na plateia. Ela viu isso aqui. Margarida. Não vai dar futuro. Capricorniana, Então ela... E eu perguntei, mamãe, por que você não vem mais, que eu sou muito ruim? E ela falou, não. Ela não falou que eu era ruim, ela falou, eu me senti muito mal. Ela se sentiu angustiada de eu estar me expondo, eu acho, ou de ficar insegura se eu ia errar, não sei o quê. Sei que ela não veio mais. E meu pai vinha sozinho, pegava um avião e vinha de Aracaju me ver. E algumas vezes, depois de peça, ele saía pra jantar e ele falava pra mim, eu tava fazendo faculdade ainda de teatro, e ele falava, minha filha, você estuda de dia, você faz a peça de noite, você não fica muito cansada, não? E eu me lembro que eu falei, papai, várias vezes eu venho fazer a peça assim, meio down, e eu saio muito melhor. E ele falou, você sai melhor do que entrou, nunca larga esse trabalho. Ele só disse isso, se vira aí pra achar dinheiro. Que Mas ele falou, maravilha, né? minha filha, nunca larga esse trabalho. De fato, pra mim, é uma coisa assim, é uma cura. Também quando eu saio pra gravar Mosaico Baiano, até mesmo se for gravar um comercial, né? Existe uma troca ali, existe um exercitar dessa coisa que a gente tem vontade de praticar, que é comunicar, no final das contas, eu acho. Outro dia, não sei se vocês viram, negócio de rede social, apareceu pra mim Denise Stoklos, falando, não sei se vocês viram, falando que na Grécia Antiga, que um historiador baiano falou pra ela, não sei quem é, ela não diz o nome, né? Que ela fala de historiador, eu pensei se era... Risério. Não, eu pensei num senhorzinho que era Nelson Araújo. Talvez, tem esse talvez. Nelson. Talvez ela ele, falou eu conheci ele. Talvez, ela falou, um historiador baiano me disse que na Grécia Antiga, quando a pessoa ficava doente, o médico prescrevia uma poção, uma erva, né, um procedimento e uma peça. Fazia parte do tratamento. Cura, do tratamento. E ela fala, teatro é curativo. E ela fala uma coisa mais linda ainda, que ela fala, as pessoas, você tá ali com aquelas pessoas durante uma hora vivendo aquilo ali, vocês estão envelhecendo juntos. Eu achei lindo isso, né? Estamos ali, só aquelas pessoas que estão ali, que aquele não vai ser vivido de novo, ali envelhecemos juntos. Falei, velho, fico arrepiada. É muito curativo, de fato. Pra gente, pra quem tá ali, é uma vivência Pra que... todo mundo, né? Depois da pandemia, eu percebi também que há dimensões do humano que a gente só vive no coletivo. Aquela emoção de estar ali, naquela plateia, com a pessoa do lado rindo, vendo a peça, é diferente de você estar sozinha vendo a peça, entendeu? Aquela energia que se cria ali do público E aí, é nos dias única. de hoje, que o povo está muito aqui, isolado, né? Valorizo mais Às ainda. vezes, assim, 4 pessoas na mesma mesa, cada um está no mundo desse celular, então é uma novidade, né? O teatro, que é uma coisa tão antiga, é uma grande novidade, né? Porque a gente estava ontem assistindo uma peça que causa tanta sensação que a gente às vezes não sabe nem dizer o que é boa, né? De você estar nessa presença que está falando, né? De ver uma pessoa, às vezes, fazendo coisas que eu sempre que estou na plateia de alguém, eu me acho incapaz de fazer o que a pessoa está fazendo. É maravilhoso isso, é que você fica admirando aquilo que o outro... Assim, eu sou ator, né? Quer dizer, eu, enquanto ator, sou capaz de fazer um monte de coisa que eu não sou capaz de fazer na vida.
Mas mesmo sendo ator e tendo 40 anos de teatro, quando eu vejo um ator fazendo alguma coisa, eu me sinto incapaz de fazer. Então, imagina quem não é do teatro. Como é que Vendo deve aqui, ser isso. o que pode se revelar para essas pessoas, né? Por isso que elas também se identificam. Porque né? a gente usa o nosso corpo, nossa voz, nossa imaginação para elaborar questões humanas que todo mundo sente, todo mundo percebe, todo mundo são unânimes, né? Enfim, necessidades que todos temos e tal. Então, eu acho que é cura, para mim é cura, porque eu saio melhor do que entrei. E também acho que é uma missão. Outro dia uma mulher falou pra mim na rua, minha filha, você tem uma missão linda. E eu falei, qual? Ela falou de fazer rir. Porque tem gente que veio pro mundo fazer chorar. Ela ainda falou isso. Você veio pra fazer rir. Aí eu falei, poxa, se encarar assim como uma missão, né? Fica mais nobre ainda. E, de fato, eu fico muito feliz quando as pessoas riem. E por isso que eu acho que eu voltei agora para a coisa da menina ter me falado lá em Aracaju. Você sempre foi engraçada. Então, eu sempre achei muito bom fazer as pessoas rirem. Isso é uma coisa natural em mim. Didi que eu fazia... Ela ensaiava coisa chorando. Ela ensaiava emoções, né? Esse fluxo de emoção, acho que era o que ela tinha vontade de viver, que o ator vive. E eu acho que mais a parte da comunicação, de ter esse resultado da risada, entendeu? De ter esse resultado de alegrar a pessoa. Então, realmente, eu sou muito grata, porque hoje eu passo pelas ruas de Salvador e as pessoas olham para mim e sorriem na mesma hora. Mas... Então, poxa, já é, né, uma gratidão. Então, é uma troca de cura e uma missão que eu tenho que executar mesmo. Acho que se eu parar, morre. E é interessante, Maria, porque quando você fala assim, é uma cura, principalmente para quem faz. Sem dúvida. Mas também para quem assiste. É isso que eu estava em pensamento aqui. Porque a plateia vai e ri, e chora, se emociona. Algumas questões ali eu São acho elaboradas, que é sem capaz de dúvida. elaborar. Ali tem uma troca de energia, gente. Que, assim, às vezes, sem querer desmerecer, mas às vezes não vai num psicólogo. Não é a terapia que vai resolver. Não é a Algumas terapia questões que são vai extra, resolver, é verdade. É o lúdico, é o lúdico. Então, isso É a arte, né? posso responder? Ela tá doida pra responder. Ah, não, peraí, quero responder mais um pouquinho. Então, o Sim. lúdico. Então, porque para mim também tem essa característica absoluta de cura, de renovação, de melhoramento. E, assim, eu não faço terapia, a minha terapia é a minha religião. Eu tanto me melhoro, e é a minha forma de melhorar o mundo. Eu sei que é a minha contribuição, eu também enxergo como uma missão. E assim, a amplitude do que acontece comigo atuando é o que me sustenta, entendeu? Então, para mim, ser atriz é tudo. É a minha forma de existir na vida. Eu não teria outra forma de atuar na vida, porque quando você é ator, quando você é artista, isso se mistura, né? Você respira isso. Você o tempo inteiro você está em estado de criação, porque exatamente é seu corpo, é sua voz, são suas experiências, são as suas observações, é o que você quer dizer, é o que te move, é o que te apaixona. Então, vida e arte se misturam e nossa, eu sou muito feliz. Eu sou muito satisfeita de ter encontrado, né, e de viver a vida dessa forma, com esse olhar, com essa, sabe, com essa possibilidade, que é muito diferente, é muito diferente. A forma que a gente vê a vida. Eu tenho um irmão que é Engenheiro, né? engenheiro, ele é um executivo. Então, a diferença de vida, de experiência, né? De tudo entre eu e ele. É diferente, né? Nossa, é uma coisa assim, e eu agradeço tanto que eu tô do lado de cá, sabe? Porque nosso instrumento é o nosso corpo, então a gente tá sempre em contato consigo. Esses trabalhos alienam um pouco a pessoa de si mesma, né? Ele tá resolvendo questões externas. A gente tá sempre voltando para esse conteúdo da gente. E eu acho que a o gente nosso melhora o trabalho, mundo, gente. né, A gente melhora o mundo, sabe? Não tem como, a arte melhora o mundo. Coisa que você A falou. arte sensibiliza, a arte ensina. Não tem como, a plateia também sai diferente. O ator entra e sai de um jeito, e a plateia também. E você é o veículo disso, você é o que fez, o que emocionou, o que divertiu, o que deu o insight, o que ofereceu o material para aquela pessoa sair dali e se expressar de uma forma diferente do que ela poderia antes de assistir aquilo. Então, são tantas camadas, são tantas contribuições que a arte propicia na vida dos outros, e eu ser o veículo disso.
Pra mim, assim... E que a gente E ainda não tem, ganhar às dinheiro vezes, com isso. E você ainda ganha dinheiro, ainda sobrevive, ainda vira uma profissão, né? O que é a sua cura, né? Aí, uma imagem rápida, você falando assim, que é a minha maneira, sei lá, de melhorar o mundo, né? Aí, uma coisa que eu vi uma vez de um pai que queria se concentrar em algum afazer ali e a criança ficava, né, querendo chamar a atenção dele. Aí ele, para despistar ali a criança, para deixar a criança também ocupada com alguma coisa, ele pegou uma revista, aí tinha assim o globo terrestre, ele tirou aquela página do globo terrestre, cortou em vários pedacinhos e deu para a criança, fez um quebra-cabeça. Aí ele achou que ia demorar muito, a criança levou uns 5 minutos e trouxe, tomou um susto e falou, o que é isso? Aí a criança pegou e virou ao outro lado, aí tem um rosto de um homem. Então, consertar o homem, eu achei isso bonito, né? Assim, como é a gente às vezes quer consertar o mundo, se conserte. Que é o que você falou aí, né? Assim, a sua maneira de melhorar o mundo é você se melhorar, né? Através do teatro. E tá também melhorando um monte de gente, porque quem quiser que saiba aproveitar, né? O que uma peça de teatro pode trazer, o que sei lá, uma expressão de um artista, né? Pode trazer. Você falou que a gente vê o outro fazendo e acha que não vai saber fazer aquilo, e também que eu acho incrível nessa profissão nossa é essas singularidades. Que também eu vejo você dizer seus poemas, eu falo, meu Deus, como é que ele consegue decorar esse navio negreiro, Jesus? Como é que você consegue trazer as imagens tão claras, tal? Síria Ave Maria, como é que ela consegue esse fluxo de emoção que, porra, é uma coisa completamente fluida, né? Uma coisa... Eu tenho outras... Cada um tem a... Né, que ela também Maria? falou, Ave Maria, que eu falei pra ela, mudou o tema hoje da gravação, não é mais isso não, agora na rua vou decidir. E ela falou pra mim, Ave Maria, comigo não ia dar certo isso não, mudou o tema agora? E foi ótima a matéria. Inventei na hora um tema de grupo de zap, não sei o que lá. E foi ótima a matéria. Porque, exatamente, pra mim é uma coisa fluida essa, né? Talvez fazer os papéis que você ou ela fizeram fossem mais desafiadores, mas eu acho que cada um de nós também repete um ator que já passou, né? Porque tem a ver, né? Atores que a gente viu. Que a gente viu. Que estão no nosso DNA. Mesmo que não queira, às vezes, né? Como ela falou que ela ficava lá tá? imitando as coisas. Claro que tá no DNA dela, todas as atrizes que inspiraram. Então a gente vai passando adiante. Isso é lindo demais. E você fala uma coisa que é interessante, que é o seguinte: olha o poder da arte. Pode ser a música, pode ser a literatura, no nosso caso, né, o teatro. Porque desenvolve a particularidade, desenvolve a pessoa. A gente não é padronizado, a gente não é igual, né? Isso está falando. Você tem um jeito que é seu, é único, ou seja, de alguma maneira a arte trabalha em você o que é seu. Né? É verdade. E desenvolve você, né? É esse melhorar. Então, Síria é de um jeito, você é de um jeito, eu sou de um jeito, o Ricardo é de outro jeito, o Ricardo dos Catedráticos, que está lá em São Paulo, né? Então isso é maravilhoso, né? E dá para uma plateia a possibilidade de cada um também se desenvolver o que a pessoa é, né? Assim, não é uma coisa aqui que todo mundo vai ter que ser parecido ou igual, né? Então tem um poder. E Catedrático, quando eu assisti Catedráticos na plateia, eu me lembro que eu pensei assim, eu sei fazer isso, eu acho que eu sei fazer isso. Eu pensei, entendeu? Mas eu ficava assim, eu tava começando, mas eu pensava assim, dentro de mim, eu acho que eu sei fazer isso. Mas eu me lembro que a plateia assistia vocês meio como show de música. Tipo, agora ele vai cantar, agora é ele, entendeu? Que vai cantar, agora é a performance dele. E, como você falou, cada um vinha com a energia que já é da pessoa. E cada um ficava, aqui como plateia, ficava fã de um. Porque se identificava mais com esse histrionismo de Ricardo, ou com o seu vozeirão, ou com a coisa de Cira, aquele sorriso de Cira, tem meirão com o corpo. Então, era um show. Pra quem tava assistindo, vinha um pra dar um show, depois vinha outro pra dar outro show, depois vinha outro pra dar outro show, entendeu? Isso é muito legal. Então, como é que você falou de Denis Stocks, eu vi há poucos instantes um trecho pequeno assim no Instagram de Ari Fontoura no programa de Pedro Bial. Eu não assisti o programa todo, fiquei até com vontade de ver. Aí Ari Fontoura, maravilhoso, ele está com 80 e poucos anos, ele faz 90, né? 90 e tantos. Ele é de uma jovialidade, assim, as brincadeiras, a alegria daquele homem. Eu trabalhei com ele agora, né, Kim? Na novela. Eu fiz novela com ele. Eu contracenei diretamente com ele. E ele. uma figura maravilhosa, né, Quento? Eu não tenho palavras. Paixão. Eu me apaixonei por ele, porque ele é incrível. Ele tem 91 anos, ele festejou o aniversário dele durante a novela, convidou de A a Z. Todos foram convidados. Todos, ele é maravilhoso, técnica, né? E todos vão. Eu saí 2h da manhã. No dia seguinte eu perguntei a ele, sua festa foi até que horas? Ele falou, eu fui dormir 5, mas a casa ainda estava cheia. Um papel do texto dele, porque a única insegurança dele como ator é a memorização. É aonde
ele escorrega e fica zangadíssimo. Quando no meio da cena Esquece. ele esquece. Zangadíssimo. Coisa fofa, né? Porque 91 anos. 91 o cara já anos. usou essa memória. Ave já Maria, gastou e tá tanto, reclamando que falhou. reclamando, é. Não, aí teve uma cena que ele tinha uma escadinha no cenário. Aí o diretor falou: "Ei, Ari, o senhor sobe aqui aí depois chega lá, faz a cena e depois desce." Aí tinha um outro ator assim do lado, ele falou: "E quando o senhor Ari estiver descendo, o senhor você segura na mão dele." "Então vai segurar na minha mão por quê?" Aí subiu e desceu essa escada 20 vezes. Por quê? Eu posso subir, e subia e descia, e subia e descia. Posso subir e descer quantas vezes você quiser. O papel cai no chão, ele abaixa e pega. A rapidez dele, a generosidade, o humor. O humor dele é fantástico. Uma alegria, né? Os vídeos que ele posta na internet são hilários. E ele se desconstrói. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Porque muitas vezes o artista que vai ficando famoso, vai criando uma coisa como se ele fosse algo muito... Diferente do resto, né? Ele se desconstrói, ele brinca, ele fica brincando que tá malhando. Ele tá malhando também, né? Mas ele fica brincando que tá malhando pra ficar sarado e tudo, bota aquela barriga e tudo, e tem um humor fantástico. Ele disse uma coisa que a gente já ouviu de algumas pessoas, quer dizer, a gente sabe que é essa a realidade, mas ele falou de uma forma que eu não sei exatamente como, mas é como se fosse assim, que ele tem, não sei se 70 e poucos anos de profissão ou 50 e tantos, e ele fala que são 70, sei lá, de profissão, que ele vive procurando emprego. O que é que ele quis dizer da nossa profissão? Quando acaba um contrato, a gente procura outra coisa para fazer. Né? E quem é de teatro é mais do que quem tem contrato com televisão, né? Sim. Eu Olha esqueci, que profissão, Síria, né? eu esqueci de falar disso, porque assim, ser atriz é curativo, é tudo isso, é missão, é melhorar o mundo, mas também é o fruto da minha maior angústia, né? Porque é exatamente isso, é uma corda bamba, é uma Vai ter, não vai ter. incerteza dia a dia. Eu brinco que toda vez que acaba um trabalho, as pessoas perguntam: "Você está de férias?" Eu falo, eu sempre fico confuso, não sei se eu estou de férias ou se eu estou desempregada, porque as coisas acontecem simultaneamente. Sempre depois de um trabalho, acaba você nunca sabe o que é que virá, quando virá, enfim. Então, é a cura e é a insegurança, né? A maior desassossego, né? Digamos assim. É um desassossego constante, né? É, Porque a gente fica bem quando tem uma peça de sucesso, ganha dinheiro, mas nós temos quantos anos? Eu tenho 40 teatros, tenho 2. Que não verdade, duraram 40 anos. Né? Não, Ou seja, desses 40, eu tenho aí pelo menos uns 28, porque a Catedrático durou muito, né? Que eu vivo procurando emprego, igual a Ari Fontoura e todos nós de teatro, né? E fazendo teste, ainda tem E isso. fazendo teste. Porque ainda é procurando emprego e sendo testado para E se sendo aquele testado. papel, você vai servir para aquele Não, papel. uma série, o mesmo produto, que era uma série, já me pediu para fazer teste para 3 personagens diferentes. Quer dizer, você manda um teste, é como se eles fossem muito limitados à observação. Porque faz o teste para essa personagem aqui, agora faz para essa, agora faz para essa. Sabe que não dá para ver? Qual é a habilidade? Então. O que é que ela combina mais? O que é que ela vai dar melhor? Né? Assim, já conhece o trabalho. É isso que eu... Não, tá sempre começando do zero. Que bom que você falou isso, Ciro, sabe? Porque eu fico pensando exatamente assim. Se um diretor vê Maria Menezes no teatro, esse diretor deve ter uma capacidade de saber do que Maria é capaz. Mas ele quer ver, assim, ele perde a capacidade de imaginar que Maria pode fazer uma coisa totalmente diferente do que ela fez agora, que é maravilhoso, porque esse é o nosso desafio, inclusive. É, É mas o nosso ainda- brinquedo, né? O nosso brinquedo não é ficar repetindo aquele mesmo personagem. Aí ele quer ver o personagem pronto. Né? Por isso que às vezes a pessoa escolhe até uma pessoa que é um não ator, como se chama, Sim. porque ele é aquilo que o cara quer. Não, e às e vezes hoje bota a a pessoa gente- numa cilada, porque a pessoa vai ter que continuar uma carreira que ele não sabe ser outro, né? E Sim. hoje, e hoje a gente tem uma armadilha que tira nosso tapete, que é a rede social, né? Então, às vezes, Uma concorrente desleal, Maria né? é melhor pro papel, mas eu tenho mais seguidores. E aí as pessoas vão me escolher, porque eu tenho mais seguidores. E eu 50. não sou muito adequada pro papel, Sim. mas eu tenho mais Mas só seguidores. aproveitar quando você fala eu tenho mais seguidores, se for você, Cira Coentro, atriz, já é uma coisa. E quando essa que tem 200 milhões de seguidores não é nada, Não é assim, no atriz. sentido... Nunca foi atriz, E né? às vezes vai, né? Às vezes vai fazer o personagem lá, né? Mas eu acho que eles estão vendo já, né? Não, gente, que é um tiro no pé, que chega lá, a pessoa... Eu tenho não essa, é. essa Nada, né? teoria de que uma coisa não, Não, tem nada a ver não. com a outra. Eu acho que tem não. espaço para tudo. Porque a gente também não sabe E fazer não o que elas leva fazem na público, internet, não. Porque não leva público. Essa celebridade que não é
atriz, mas tem muitos seguidores, os seguidores querem ver ela na rede social, na vida, na casa dela, fazendo aquilo que ela faz na rede social. Não querem ver ela fazendo aquele filme, né? Muito menos no teatro, sair de casa, pagar. É muito cômodo rede social. Né? Você está aqui em casa. Sair, pegar um carro e comprar um ingresso é outra coisa. Então não reverte. Não leva esses 2 milhões de seguidores que a pessoa tem, não vão comprar aquele produto. A minha teoria, mas as pessoas ainda não pensam assim, não. Não, ainda estão seguindo isso, né? Tomara que chegue, Mas não né? já teve gente, influência ou alguém com muitos seguidores que fez novela e que não foi sucesso? Não teve Tem isso? É porque eu não tô assistindo. Tem vários. Deve, É né? um ou outro que acaba se expressando bem, porque a gente sabe que às vezes tem uma pessoa que nunca fez nada, mas que tá ali, um talento, Um e talento, pode dar certo. E que mas isso é que é a parte democrática e boa da internet, que é né? bacana. De pessoas que jamais teriam visibilidade acabaram tendo. Mas tem muitas outras pessoas que tiveram visibilidade e não fazia falta, né, antes. Mas vocês duas falaram uma coisa que é o seguinte, a atriz e a mãe. E as duas são, né, atrizes e são mães, né? Como é que é, assim, como é que é ser mãe, né? Sendo atriz. Ainda mais sendo atriz essencialmente de teatro, né? Tudo bem que Maria tem um contrato na televisão, Cília também, né? Tem sempre contrato na televisão, fazendo série também, fazendo novela e tudo. Mas é uma coisa que não é estável, né? Assim, não é... Tomara que seja, viu? Não, Tomara é que, uma né? loucura, uma loucura. Quando eu falei que eu sou atriz que amo ser mãe, porque é outra coisa que desde criança. Eu quero ser atriz e quero ser mãe. E eu amo ser mãe. Tanto que agora minhas filhas estão com 19 e 20 e eu tô querendo... Eu penso em voltar, eu moro no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, elas são carioquíssimas e a vida delas toda tá lá. E eu tô começando a sentir muita saudade de morar em Salvador. Eu sou baiana, né? Desterrada no Rio de Janeiro. E tô começando a ficar com muita... E nunca senti essa vontade porque amo ser mãe e minha vida de mãe tava toda no Rio de Janeiro e tal. Só que Os passarinhos começam a voar do ninho, né? 19 e 20, né, amor? Já cresceram, já estão voando e tal. Então eu tô com muita vontade de voltar a morar em Salvador. Até por isso, porque a mãe me absorve demais. O ser mãe, morar com elas, estar com elas, me absorve. Eu só penso nelas, eu só quero fazer as coisas por elas, para elas, o que é que elas gostam de comer, o que eu vou no mercado, eu só penso nelas. Então, a minha vida, ou eu estou trabalhando, ou eu estou sendo mãe dentro de casa, fazendo fofurinhas, porque eu amo fazer fofurinhas para elas duas. E não me concentro em mim. Então, eu estou gostando dessa ideia de voltar para Salvador para deixar um pouco o lado mãe quietinho, porque, né, 19 e 20, já fiz muita coisa por essas meninas. Não vou deixar de fazer nunca, mas viver um pouquinho a minha vida, meu ritmo, meus gostos. Porque ser mãe absorve bastante. Então, era o que mesmo a pergunta? Era como era ser mãe e atriz, eu acho, não foi? Aí você falou da insegurança Mas financeira. aí tem essa Porque insegurança vocês falaram financeira. isso, né? Da importância de ser atriz, né? Que você é uma atriz e mãe. E as duas são atrizes, disseram a mesma coisa. E com palavras diferentes, mas disseram a mesma coisa. Assim, né? Eu nem falei de Mas ao maternidade. mesmo tempo é difícil, né? Ser mãe e ter que sustentar uma família, uma casa e dois seres humanos, duas ceras humanas. Duas ceras humanas, né? Porque é um gasto que, né, nesta corda bamba que nossa profissão nos impõe, É complicado. Mas graças a Deus deu certo, né? Elas já estão criadas com Madi. Já acabou, Maria, já acabou. O meu tá com 8 ainda. Pulei essa fogueira já. E eu comecei tarde, né? Por um lado já tava mais segura, né? Já tinha uma casa. E você conta na peça, né? Eu conto na peça. Então, se você quiser saber a história, assim, com detalhes, né, dessa maternidade, né, de Maria, assista Maria ao ao vivo. Ou Mamãe Tá Aqui. Eu ainda Ou botei Mamãe Tá Aqui. esse subtítulo, Ou Mamãe Tá Aqui, porque como a peça acabou falando muito de maternidade, né? Aí eu me lembro que o Jô perguntou qual é uma frase que define maternidade. E aí veio essa, realmente, Mamãe Tá Aqui. Porque a gente fala isso, né? Mesmo quando não tem a menor ideia do que vai fazer. Calma, mamãe tá aqui, mamãe tá louca, não tem a menor ideia do que vai fazer. Mas mamãe tá aqui, você quer passar uma segurança com isso, né? E é interessante porque a sua mãe tá ali naquela peça, né? Assim, tem Isso, essa e também leitura por isso, também, como né? acabou chegando na minha mãe, mamãe tá aqui, também trazendo ela. E
e abordando. Porque como a minha maternidade foi tardia, né? Com 47, eu tive essa odisseia das inseminações. E quando eu estava nas clínicas fazendo tratamento, eu sempre pensava: isso aqui é uma peça, minha gente, isso aqui é muito bom para uma peça. Várias cenas que eu via, né? Que eu dizia: isso aqui. Então, Zuza, é isso, é a mesma coisa que ela acha. Eu acho que a maternidade é uma outra coisa também, que define muito a mulher, né? Assim. Quando você é mãe, você fica muito devotada ao filho, você fica muito, como ela falou, pensando primeiro no filho. E a gente fica eternamente nessa busca de voltar a ser você mesma, voltar. Primeiro é seu corpo, né? Que a criança está pendurada no seu peito, até você ter seu corpo só para você. Depois é você, a sua energia Sua mesmo, cabeça, sua né? cabeça, voltar para você, porque fica muito no Maria, e filho. assim, Pai não sabe o que é isso, desculpa. pai não sabe. Pai não sabe. Não sabe mesmo. Não sabe, não. Não diz sabe. assim que Não mãe- é absorvido pela existência do filho como a mãe é. Tem A uns mãe- que são a mãe- os que são pãe, né? Os que são pãe. Tem É, o um, pai tem um que que eu também sigo, que eu tem, sigo na né? internet, que ele tem 2 meninos. E são meninos com necessidades especiais. Você já viu? Bora Pai. É um cara incrível, que ele vive isso, ele às vive a vezes maternidade. A circunstância obriga o Sim, homem sim. a viver. Mas a mulher não precisa dessa circunstância. A mulher, no momento em que o filho nasce, É o ela, instinto, né? ela é abduzida pelo planeta filho. E ela vai ficar lá morando no planeta filho. Ela vai sair de vez em quando. E o pai não vai para o planeta filho. Tanto que fala assim que a mãe, ela é mãe quando ela sabe que tá grávida. O pai é quando a criança aparece ali, assim, né? Nem isso. E tem uns que não. Quando eu fazia Mesmo terapia, criança aparecendo a ali, terapeuta falou, o pai só se relaciona com a criança quando ela começa a reagir a ele. quando até enxerga então, ele, deixa Como por a mãe conta tá da amamentando, tá Deixa aquela por coisa conta da inicial, mãe, né? Mas ele não me quer, ele só quer você. Maria, Só quer só você, só olha pra você. E o que é que muda? Vale para as duas também. O que é que muda para a atriz também? Porque muda para tudo, né? Quando vem um filho, muda tudo, né? Assim, eu, por exemplo, eu escolhia o personagem que eu queria fazer quando eu não tinha filho. Era a minha questão como ator e vaidade também, né? Eu quero fazer aquele personagem. Quando nasceu, eu tenho que fazer o personagem. Ou o que aparecer, ou assim, se aparecesse algumas opções, era que me desse, também. Então, às Que vezes pagasse eu escolhi melhor. personagem que não era tão interessante quanto aquele outro, que aquele outro não sou doido de fazer, porque não vai me dar dinheiro. Ou seja... Não, e muda muito além disso, porque você vira referência, né? Você vira referência e você não perde isso de vista. Eu, pelo menos, não perco isso de vista. Então, tudo que eu faço, assim, será que eu vou me envergonhar? Será que eu vou me orgulhar? Será que isso é... Tem um cuidado com as filhas, né? Tem, No caso tanto para seu. não... Eu não posso morrer. Eu comecei a ter esse pensamento depois que eu me tornei mãe. Eu não posso morrer. Né? Pelo menos enquanto elas tiverem 30 anos, já pedi isso ao universo, às forças superiores. Pelo menos 30 anos antes de 30, a gente não pode perder mãe. Né? Não quero isso para mim, para as minhas filhas. 30 já rola. Não quero morrer com elas de 30 não, que eu ainda vou estar assim. Mas elas antes... com 70 e você lá ainda Antes atuando. disso, Né? não, elas com 70 também já não tem essa esperança. a medicina tem que evoluir muito, né? Mas, então muda tudo. Essa coisa da referência é muito forte, né? Porque a gente dizem isso, né? Que você pode falar 100 vezes para seu filho uma coisa. Mas se você não faz aquela coisa, não adianta. Ele Não adianta, é o aprende exemplo, o ela que a mãe falou, fala, ele não é o aprende que você a mãe diz. faz, né? Exatamente. É o que a mãe faz, sem dúvida nenhuma. Mas assim, porque eu vejo também assim que a experiência de ser mãe e ser mãe mesmo, que às vezes pare, mas não é mãe, né? No caso de vocês não, vocês são mãe mesmo. Eu penso que traz alguma coisa que a atriz fica maior. Fica mais e ainda tem poderosa, essa maturidade, né? Que a maternidade traz. Que você fica mais forte, né? Você fica mais poderosa. Exatamente, você pode não saber o que fazer, mas você vai ter que resolver os problemas do filho. Já vivi situações de cortar o dedo de um jeito que o suor frio desce, mas exatamente, fica calma, meu amor, fica calma, a mamãe vai resolver. Mamãe tá aqui. Eu vou resolver. E você resolve, né? Você resolve. Então, te deixa mais forte, mais poderosa, mais confiante, mais independente, né? Você, como mãe, você vira uma super heroína, assim, né? Até uma certa idade, né? Depois só fala bobagem, né, a mãe? Né? Tem uma certa altura que a mãe deixa de ser o sol, né? Deixa de ser. Que tem até então uma idade, tudo que você disser é verdade, né? É o correto. Mas eu não estava nem falando da visão do filho, eu estava falando da mãe mesmo, da sensação da mãe. De como, assim, eu acho que você começa a se sentir mais assim, mais poderosa, mais... Coentro embora também mais medrosa por conta do mundo, por conta de mas alguém receosa que, pelo né? filho, né? Mas não medrosa consigo mesma, né?
A Pelo terapeuta, filho. quando eu tava fazendo terapia, a terapeuta dizia que eu tava querendo engravidar, ela mandava eu fazer uma peça, o tempo inteiro ela dizia, faça uma peça. E ela falava também que o filho na mulher vira o falo, é o pênis, é como se fosse um poder. Né? Você como Deve mãe. ser, né? E que na escala de masculino e feminino é como se você se masculinizasse de alguma maneira E é muito doido, porque assim, o masculino é o falo mesmo ali, né? A mãe não, é o filho. É outro nível de falo, né? Uma vez Maia tinha. Eu tenho 2 filhas, nessa época eu só tinha uma, que era a mais velha, Maia, que devia estar com uns 4, 5 meses, lá no Rio de Janeiro. Aí eu saí para passear com ela, um passeio da tardinha assim, e Gerry, o marido, pai, na época, tinha viajado. Eu estava sozinha em casa com ela e eu bati a porta e esqueci a chave. E ele ia chegar nesse mesmo dia, só que ele só ia chegar à noite. Isso era de tarde ainda. um bebê, né? Com um bebê. E aí, quando eu bati a porta, que eu me toquei que eu estava sem chave, era um domingo. Então eu ia ter dificuldade de arranjar chaveiro. Aí eu me toquei, eu falei, eu vou ter que ficar na rua até Gerry chegar de viagem. Ao mesmo tempo que me deu esse pensamento, me deu um pânico. Ai, meu Deus, eu vou ficar na rua. Na mesma hora, me deu uma tranquilidade. Seu filho tá, a filha Porque tá eu aqui, falei, né? a minha filha está comigo. E tudo que ela precisa, eu tenho. É a Que mãe. é o alimento, sou eu. Que ela só mamava nessa É o época. melhor alimento de todos. Não os vai alimentos. acabar, porque eu estou fabricando aqui. Tem uma fralda aqui pra ela. Tenho fralda, tenho muda de... Então está tudo bem. Eu vou esperar. Se eu precisar ir no banheiro, eu paro em algum lugar. Ou seja, não tem problema nenhum. Está tudo resolvido. Porque a criança tava Ou com seja, você. eu sou o poder, né? Porque eu não tenho certeza. casa, mas a casa da minha filha sou É, eu. o colo e da mãe, né? O pronto, peito. então... O afeto, né? E Isaqui, meu filho, que tem 8 anos, ele só entendeu a minha profissão quando ele foi pro teatro, Zuza. Isso é muito interessante. Recentemente, porque ele não entendia esse negócio de atriz. A minha mãe é atriz, mas ele... Porque o que ele via? Ele me via na TV. Mosaico Baiano, dizia, olha Isaqui, sua mãe. Aí ele olhava assim, ele nunca parou pra assistir mesmo. Vídeo de rede social, ele vê de todo mundo. Hoje em dia as crianças mandam vídeo uma pra outra. Entendeu? Então vídeo pra ele não era. Quando ele foi pro teatro, que ele viu uma fila de pessoas comprando ingresso, A frase dele é maravilhosa. ele falou, mamãe, tem uma fila de pessoas aí pra te ver. Você é uma estrela. Foi aí que ele entendeu o que era. E aí ele viu a peça, eu achei que ele não ia ver toda. Porque o conteúdo não é pra criança. Ficou o tempo Ficou inteiro. até o Imagina se ele ia final. deixar de ver essa mãe ali, fazendo essa plateia toda rir e se emocionar. E no bater fim, palma. quando ele veio, ele falou também, impressionado. Ele falou, mamãe, você ficou mais de 1 hora sozinha no palco. Ele ficou assim. Aí no carro ele ainda falou, mamãe, estou muito orgulhoso de você. E saiu do teatro Que lindo, se né? despedindo do pai. Tchau, pai, eu vou com a estrela. Foi assim, eu vou com ela, eu vou com a estrela. Tipo assim, E o pai, que também é uma estrela, né? Que ele é músico, Mas é. ele vê com banda, Ele né? é. Eu tava sozinha no palco, só entendeu? você. Então é uma coisa, e eu falei pra ele, meu amor, é uma coisa diferenciada. Você viu a mamãe sozinha, a mamãe fez muitas peças com grupo, você não viu ainda. Recentemente ele me falou, por que não volta a Luz Catedrática? Você acredita? Ele ouve falar isso, ele não sabe o que é isso. As minhas Ele nunca filhas viu. falam E ele fala, sempre. por que não volta? Porque aí é um grupo, né, mamãe? Ele sabe como eu gosto, né, das pessoas, ele... As minhas filhas falam sempre, elas viram, né, muitos espetáculos, passaram um ano inteiro morando aqui, a gente em 2012 fazendo espetáculo o ano inteiro. Elas fizeram pra gente a E peça, as Zuz. minhas filhas No quintal lá de acompanhando, casa, Tem uma elas elas facilidade de rindo. aprender, né? Elas E disseram o elas, texto. Maia, principalmente, de vez em quando, mamãe, volta com Los Catedráticos, mamãe, volta com Los Catedráticos, vocês eram tão felizes. O registro dela, né? De uma coisa muito alegre, que a Catedrática sempre foi muito alegre, né? Mesmo com crises em alguns momentos, mas sempre a gente riu muito. Como a gente riu, gente? A gente riu muito naqueles camarim. Nossa Senhora, Maria. A gente se diverte. Muito. Deixa eu. Você já falou Zuza, eu também já falei Zuza algumas vezes. Tem gente que tá vendo e não sabe o que é. Zuza. Eu e Maria. Dida, já falei Dida. Eu e Maria, certo? Fomos apresentar o prêmio do futebol aqui, né? Na Bahia. Que o Zuza Ferreira está para o futebol baiano como o Charles Miller para o futebol brasileiro, ó, o inglês que trouxe o futebol para o Brasil. Então, Zuza Ferreira é que trouxe o futebol para cá. E eu e Maria lá, a gente ficava, quem é Zuza? Quem é Zuza? Quem Vamos tá apresentar o troféu O Zuza troféu Ferreira. Zuza Aí eu ficava, Ferreira. quem é Zuza Ferreira? Quem é Zuza Ferreira? Aí no final
final eu já tava chamando ele de Zuza. Zuza. Que hora a gente chega lá, Zuza? Zuza, até hoje. Até hoje é Zuza. Zuza pra lá, Zuza pra Quem é cá. Zuza Ferreira? E, vamos pesquisar. Na época não tinha Google, não, Zuza. Não tinha, Não tinha não. negócio de olhar lá. Quem é Ia Zuza ser Ferreira? rápido. Ele não que tinha. vergonha de perguntar, a gente tá apresentando Senão a gente resolvia ali na hora. Né? É, não. Engraçado que a intimidade, eu nem escuto mais você se chamando. Eu ouço, né? Zuza, mas não. parece que é Maria e Jackson. né? É, Zuza, Pois é. Zuza. Aí, naquele dia, aconteceu uma coisa incrível, porque Romário, eu vi há pouco tempo o jogo de Romário quando estava jogando no Barcelona, que não era escalado para a seleção brasileira. O Brasil quase que não se classifica para a Copa do Mundo. Apelaram para quem? Romário. Estava brigando lá e tinha alguma questão, né, política e tal que não chamava. Aí Romário vem, eu estava no Maracanã assistindo o jogo com Luiz Fernando Carvalho, Marco Palmeira, aquele povo todo ali. Era todo verde e amarelo, porque se o Brasil perdesse, estava fora da Copa. Romário fez 2 golaços. 2 gols, dominou o jogo. Cara, brilhou assim. Aí eu caí na besteira de chegar lá no José Ferreira, não sei se foi um jogador ou um técnico, eu falei assim, o que é que você acha de Romário, né? Não está sendo escalado para a seleção, mas escalam ele salva o Brasil e não vai para a Copa, porque não levaram ele para a Copa, deram um golpe em Romário. Aí o silêncio total, pesou. Criou um mal-estar, uma pergunta que não Ninguém podia tinha ser feita. Eu não entendi coragem nada, mas de era uma se coisa política. posicionar politicamente. Dizer- Ninguém quer dizer assim, olha, e tal, não disse nada. Aí Zuza pesou mais ainda, né? Foi querendo, né, fazer uma pergunta criativa, né, atual. Atual. Mas as pessoas No- se comprometem se disserem a opinião, né? No contexto ali do futebol, né? e Aí tal. ninguém respondeu se fez uma pergunta. Não, ficou um pesou, mal-estar. Eu me lembro que eu fiquei, mal-estar. eita, Minha Zuza. Nossa O Senhora. povo tem medo de se posicionar, né, politicamente. Mas nas redes sociais não tem, não. Quinho, e o prêmio que o prêmio que a gente apresentou, você lembra da vivência que eu tive? Dida, você vai falar isso aqui, Dida? Não, é melhor não, né? Melhor não. Deixa quieto. Um prêmio de... Não, o prêmio eu- que ela fez uma... Que eu e você apresentamos Aonde foi? de música em algum interior da Bahia, que eu não me Foi lembro lá em qual Tabuna. Não? Não sei. Que Que teve eu o fiquei quê? apertadíssima para ir no banheiro. E você foi no banheiro? Não, Em cena. Em cena, tá vendo? Tá. deixa pra lá. Então vamos falar assim, só pra... A gente já tem um tempão que tá conversando, eu nem sei como é que é. 6 horas da tarde? Então tem quase 2 horas que a gente tá conversando aqui. Alguém vai ver Vocês isso. lembram de alguma coisa? Vai, sim. Vocês têm gente pra caramba assistindo a gente. E tem um detalhe, isso fica no YouTube. Então as pessoas vão assistindo, vão vendo. Porque as pessoas não fazem ideia, né? Assim, o ator tá em cena e a atriz ali fazendo a peça. E o espetáculo tem que continuar. Lembram de alguma coisa assim? Não, então eu comecei e vou Você continuar, começou, né? é por isso que, né? Vou continuar. Uma experiência muito pitoresca. Eu e Jackson Costa apresentando um prêmio de música. Não me lembro. Alagoinha. Não era Alagoinha. Não me lembro. Em algum interior da Bahia. Não E foi era um Itabuna, palco. não? Ilhéus, Itabuna. Foi Itabuna. Era num clube grande. Foi Grapiúna em Tênis Itabuna, Clube. foi em Itabuna. Um palco alto, assim, grande, enorme, que era onde era um prêmio de música. Então a banda se apresentava nesse palco enorme e nós dois ficávamos num adendozinho assim, que era um palquinho montado do lado do palco, que tinham 2 microfones e 2 cadeiras. Então a gente sentava enquanto a banda estava tocando e levantava, ficava em pé e apresentava a próxima banda no pedestal, no microfone à nossa frente. E não tinha como sair desse adendozinho, a menos que a gente passasse pelo meio do palco, que quando a gente não estava falando, a banda estava tocando. Então, não tinha como passar no meio da apresentação da banda, enfim. E prêmio de música é um negócio demorado, porque as bandas troca de banda, troca de Ave Maria. músico, e aí aquele tempo da nova banda chegar, e os agradecimentos, e era premiação, então sobe no palco, agradece, Agradece. um negócio interminável. E eu comecei a ficar apertada para fazer xixi. E não tinha como, não tinha banheiro, não tinha como eu sair dali e tal. E eu comecei a dizer para Jackson: Quinho, eu tô com vontade de fazer xixi. Quando a gente tava sentado assim em algum momento, né? Eu falei, eu tô ficando muito apertada. E Jackson riu da minha cara, né? Porque falou, Não vai ter como, amiga. não tem como, você tá frita. E foi passando, e as horas foram passando, e eu já nem falava mais, eu só olhava para Jackson, e Jackson ria. E eu me balançando, me sacudindo, fazendo tudo que eu tinha para fazer, que eu conseguia fazer. Até uma hora que, porque também é mais fácil você prender uma vontade de fazer xixi sentado do que em pé. Sentado você cruza a perna, se sacode, né? E em pé fica mais difícil. E aí, quando estava assim, num momento crucial, chegou a vez da gente levantar para falar. E aí eu levantei.
né? Não tinha outra forma E comecei a me mijar, literalmente. E a minha roupa era uma roupa sua, emprestada, que era uma calça, não sei se era sua, acho que era sua. Uma calça pantalona toda colorida, estampada, com um tecido muito molinho, assim. Era a minha, que a gente chama de calça de taco, né? De retalhos, que eu tinha um monte. E a roupa era essa, com a graça do Não Senhor. marcava nada, né? Com Não a marcava. graça do Senhor, porque quando eu levantei, foi incontrolável, o xixi começou a Desceu. escorrer. E eu dei uma olhadinha, porque aí eu já estava parada em frente ao pedestal, o Jackson estava falando, e a próxima a falar era eu, e enquanto o Jackson falava, eu estava me mijando, literalmente. E eu dei uma olhadinha para baixo. Quando eu olhei para baixo, que eu vi que não dava para ver nada. Aí você Aí eu mijou tudo que tinha aqui relaxei. já. Deixou uma pocinha. Fiz todo o xixi que eu tinha para fazer. Quando chegou a minha hora de falar, eu falei com muita Deu uma aliviada, deu uma tranquilidade. relaxada. Eu falei com muito relaxamento e voltamos para sentar na cadeira. E quando eu voltei para sentar na cadeira, eu olhei para a cara de Jackson assim, lívida de... E Jackson não entendeu nada e eu só fiz assim com o olho. Eu mostrei a ele a poça e ele olhou e falou, coentro. Eu falei, Quinho. Você fez isso Que mesmo? maravilha. Acontece, né? Às vezes em cena, né? Tem uma história, não sei se foi você que me contou, de uma atriz que estava fazendo uma peça, depois teatro de manhã na escola, depois tinha teatro de tarde. Aí almoçou, foi você, ela estava andando com você, né? Almoçou depois da peça da manhã e foi com o estômago cheio fazer a E apresentação. vomitou? E vomitou? Não, Mas- não. Golfou, Não. Mas no meu caso engoliu. não era nesse. Né, foi um dia normal. O meu foi um normal no Teatro Maria Bethânia. Não era dia de 2 apresentações, não. Mas como Só foi que a eu cena? comi muito perto de ir. E a peça infantil, 5 da tarde, né? 4h30, sei lá. Eu acho que eu almocei 2. Eu não ia contar isso, né? Já que ela fez xixi, você não Aí pode eu contar tava isso. fazendo o cachorro. Não, eu tava fazendo, Você você tava tava fazendo fazendo- réptil. Um A rap. gente fazia uns Em répteis brother. em brother, que a gente virava. A gente era ameba. Da ameba a gente virava, sei lá o quê, depois a gente virava um réptil. cambalhota. E, Ave Maria, essa cambalhota deu Aí golfou, o réptil, eu tava calmo. a boca cheia Com de a boca vômito. cheia de vômito. E aí? Vamos engolir tudo. Engoli. Você Tive que engoliu engolir o que não vômito. tinha onde jogar ali, Eu né? tive que engolir. Eu não sei como eu fiz o resto da peça. Foi uma golfada. Sabe uma golfada que vem assim? Um réptil podia. Mas ia ser um nojo, pau, ficar todo melado. Eu pensei, eu podia correr lá fora. Né? Que a Aisha Marques, desculpa, a Aisha fez isso uma vez. Rodou. Ela é muito objetiva. Vomitou, voltou. Eu vi que a blusa voltou meio molhadinha. A dela. A dela, mas ó, uma classe que ninguém diria. Já eu, ó, tive que engolir. Teve que Agora, engolir. eu queria falar uma coisa sobre monólogo, né, Zuzu? Porque é uma coisa você estar em cartaz e coisas acontecerem, mas monólogo dá muito medo de É acontecer só alguma você. coisa, é só você. Essa peça agora, eu fazendo Maria ao vivo, todos os dias eu só peço uma coisa, chegar até o fim. É só isso que eu peço. Que eu chegue até o fim, que eu não empaque em algum momento, porque dá muita paura, né? Eu não sei, eu acho que fica uma responsabilidade muito grande, né? Então eu acho que tem uma E as duas já fizeram um monólogo. peso. Né? Cida já fez 2. Tem atores que fazem monólogo e falam, né? Agora. Ricardo é um. Ricardo fala que ama. Não, Que eu na hora, antes de entrar em cena, assim, aqueles minutos, É difícil, né? na hora de dar o terceiro sinal, eu acho que eu vou morrer. Eu Só acho que eu você, vou né? morrer de nervoso. Sozinha. É tanto nervoso que eu digo, meu Deus, eu posso morrer, assim, do coração. Eu sempre penso isso. Eu posso ter um treco aqui agora. Meu Deus, se acalme, Cília, se acalme. É muito nervoso. Aí dá o terceiro sinal, você pisa no palco. Tudo foi embora. Tudo Tudo se passa. É verdade. Porque vem a outra Tudo coisa, vem tudo que tá arquitetado E que essa tá. magia do palco, assim, né? Que a pessoa pode estar aflita antes e a gente sempre está em algum nível para entrar em E cena. muda o estado. Aí quando entra, equilibra. É como se fosse um pássaro, assim, a imagem que eu tenho, assim, que fica com medo de pular do precipício. Mas quando pulou... Pulou, pode Exato, crer, sabe? essa imagem é Aí, ótima. sabe? Aí não tem mais o que controlar. Já Ali já sabe foi. fazer aquilo. É, já sabe fazer. Lembra que sabe. E isso lembra que que sabe. é E que- uma das maiores maravilhas da nossa profissão, né? A gente fica buscando esse voo aí. Já que a gente, né, na vida a gente não pode voar muito, né? Nessa hora voa mesmo. Deus não dá tanta asa assim pra gente, assim. Pelo menos, vai ver até que dá, mas a gente não tem tanto assim, né? No palco a gente voa. Agora, teve mico, que não era mico em cena, era um mico que eu passava naquela peça de Herald Weiss, a peça do alemão. Que é isso, né, minha gente? A gente atua, a gente faz peças participando, criando o nosso gestual. A peça do alemão era você reproduzir. Tudo que ele criava. Ele diz o gestual. Ele É, diz o que. uma Então, é partitura. uma coisa que para nós, atores baianos, é cruel. Era uma coisa assim, tolhendo, com vontade de. E eu fazia o verme humano.
E o verme humano ficava numa cadeira de rodas. O verme Nossa humano. Senhora. Todo melado de barro. Primeiro ele me botou nua. Ele botou nua. E eu ficava balançando. O verme humano fazia assim. Fazia um negócio que era meio que virando um pássaro. E, só que ele fazia isso, os peitos mexiam muito. Eu falei, Harold, ninguém vai prestar atenção nessa personagem. Só os Porque peitos. esses peitos. Aí ele falou, vamos então botar uma roupinha. Aí botaram, sabe uma roupa que é transparente, tipo um tule, né? Que é meio elástica, mas fica transparente. Sim. E aí me melaram toda de barro, inclusive a cara era coberta também. Segundo meu irmão, que veio e falou, que pau de venta, minha filha, você tem. Quando bota aqui, né? Ele falou, eu só vi o pau da venta. Porque realmente fica muito grande o nariz quando bota. Aí botava, eu entrava na cadeira de roda, toda melada de barro, minha gente. Toda melada de barro. E ficava lá. Aí era Meran, me jogava. Minha irmã assistiu essa peça, queria sair com ódio, me jogava do palco, eu caía na plateia, na sala do coro. Eu caía toda melada de barro na plateia, as pessoas. 1,5 metro de altura. E aí eu tinha que sair nessa hora. Sabe Você aquele... cair e não se machucava, não? Não, era baixo. Ali é baixo. Mas ela me jogava. E aí eu tinha que sair voando pelaquela porta lateral da sala do couro. Pra ir por trás, tomar um banho, tirar esse barro todo, porque eu voltava de noiva, no outro lugar lá. Linda, Com a maravilhosa. peruca rosa, vestida de noiva, vestido branco. Então eu não podia ter barro nenhum. Gente, sabe o que acontecia com frequência? Na hora que eu saía, vinha vindo o público que estava assistindo a concha acústica. Nossa. E vinha eu toda melada de barro. E as pessoas... Era Eu um show à pensava, parte. gente, eu juro pra vocês, eu pensava, isso aqui tinha que ser filmado, isso é a melhor parte da peça. É essa parte. Eu passava, as pessoas, que é isso? Toda de barro. E meio que já tirando, porque eu tinha que... E vinha uma menina minha me tangendo assim, a menina que me ajudava ia me tangendo. Mas o barro, isso nada. as pessoas... Ninguém entendia porra nenhuma. E entrava no chuveirinho e ela... Tchá. Aparecia lá, Humberto! O negócio... Gente, então, às vezes a coxinha, por isso que em Mavap eles botaram as pessoas na coxinha pra ver as trocas de roupa, né? Que às vezes o que acontece na É coxinha... mais espetacular, às vezes, do que o próprio espetáculo. Isso aí, era muito... Porque eram pessoas vindo de Alceu Valença, entendeu? De repente vinha o verme humano passando. As pessoas vinham alegres, conversando. Tinha que ser muito rápido. E um verme louco, enlouquecido pra Você entrar sabe qual é rápido o e trocar projeto? de É roupa. sair daquela porta lateral da sala do gol e entrar por pedaço trás. grande, E o público vindo. Era muito comum na sexta-feira. Podia cobrar ingresso, né, gente? No Vamos final, ver o verme humano. O verme humano. Melando as pessoas de barro. Maria, com essa imagem a gente encerra essa conversa aqui, né? Tem quase 2 horas, eu acho, que a gente está Ave Maria, conversando. vocês falam muito. A gente podia ficar conversando muito mais. Eu espero que esse povo esteja interessado nessa conversa toda, que para mim foi ótimo estar aqui conversando, Maria. lembrando disso tudo. Ave Maria, me diverti que chorei. Também tem que trazer Ricardo. Tem que trazer Ricardo. Não, Ricardo, gente. Não, o Ricardo é um solo à 2 parte. horas só ele, Zuza, só ele. Depois Depois chama a gente pra fazer, todo mundo. E sim, aí a gente pensou há pouco tempo de fazer a volta de Catedrático, porque você jogou essa profecia. Enquanto tiver Axé Music, A pessoa vai haver, né? a gente pode fazer Los Catedráticos. Acho que o povo vai querer, né? Se a gente disser aqui, aí manda aí Manda aí, gente. uma mensagem Faz aí, ou não quer faz? ou não quer? Faz, Faz ou ou não não faz? faz? Eu acho que se for fazer, tem que ser a versão sentada, né? Já todos os idosos ficam tudo sentado, É? não fica em pé. Tipo Além de que aqueles- as músicas falaram, né? Senta, senta. Então, por isso a gente assenta, né? A gente diz pra ele, ó, como é que tem gente que senta para beber, né? Não, tem gente que bebe, Pra sentar. que Tem gente que senta senta para pra beber, beber, a gente aqui a bebe gente pra bebe para sentar. Não, minha gente, é nós bebe. Não vou nem Nós comentar. bebe, né? Deixa pra lá. Nós Então, só para finalizar, senão a gente não acaba nunca isso aqui. A gente começou a fazer, e a gente falou isso aqui lá no começo, as músicas tinham duplo sentido, eram um nonsense, era uma coisa que era engraçado, né? Naquelas primeiras músicas lá dos anos 80 e Quirica tal. na buçanha. Quirica na É o buçanha. caminho do amor. Kikirica, caia, tipo taco, chuteco, chutuco. Tinha uma coisa onomatopeica ali que era engraçado, que era interessante. Abre a roda morena. Abre a roda morena, né? Abre a Abre a roda rodinha, morena. meu Abre a amor. rodinha, meu amor, tá ficando apertadinha. Né? O samba de roda, aquelas coisas todas. Aí, quando a gente foi fazer lá pra depois de 12, 15 anos e tanto, a gente quase não faz. A gente fez uma reunião, pegou as letras da música, eram coisas absurdas, muito direta, sim, né? E grotesca, principalmente com a mulher. Tanto que a gente botou coleira na mulher. Botou coleira. Então, aqueles textos todos que na leitura nós jogávamos no lixo, tipo assim, no lixo, era uma cópia da música e tal, não serve para o espetáculo. A gente pegou e fez um quadro que era chocante, impactante e maravilhoso, né? Que era As cachorras. coleira nas mulheres, né? Me dá patinha. Late que eu tô passando. Late que eu tô passando. É demais, né?
E agora, pior ainda, né? As que estão por aí, né? Eu nem Agora sei desse senta, ano. senta no colinho do papai. É. Essa de sentar, acho que tem que ficar sentado, porque já é uma certa idade, né? As pessoas ficam em pé muito tempo, cansa, né? Los Catedráticos, versão sentada. Stand-up. Stand-up é sit down. Sit down. Sit Mas down a gente vai lançar uma comedy. nova moda de humor, né? Sit down. Todo mundo vai sentar. Os velhinhos do stand-up. O futuro é sentar mesmo, né? Fazer o quê? Tem, eu acho que material para fazer, Los Catedráticos sempre tem, né? Até porque a direção de Paulo Dourado sempre é na direção de provocar alguma polêmica, né? De provocar alguma... Que traz Lembra que sempre- ele ficava sempre dizendo, né? Que no meio o Ricardo perguntava, letra de música é poesia o tempo inteiro? Nem letra de música é poesia. Que sempre teve esse questionamento, né? Como é que você vai cobrar da música uma letra... Um rigor, às vezes, um rigor, poético. se às vezes na métrica não vai caber, que às vezes o ritmo da música é tão importante quanto a letra e sacrifica-se um pouquinho da letra em prol do ritmo, mas também a gente sempre falava isso, música de carnaval sempre teve letra bizarra, como a Lalaô, que calou, atravessando o deserto de Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Que letra E é essa, cantamos né? Agora durante é muitos lúdica. anos. É lúdica, ela não daria muito pra gente fazer, porque, né, Não ofende Não é ninguém. engraçado. na verdade, né? talvez a graça esteja no. Sei lá. É complicado, porque quando é muito explícito não fica engraçado. Não fica né? engraçado, né? Não traz ali uma... porque a gente revelava o que estava por trás dessas coisas, da onomatopeia ali, né? Revelava alguma maluquice ali, dizendo a letra, que a parte musical, né? A gente nem pensava nela, né? E agora, não, é direto, rala a tcheca no chão. Então, Mas você, Se bem quando que essa você não tinha. falava, por exemplo. Qual era uma que você dizia? Uva. eu vou enfiar a uva no céu da sua boca. E aí, chupa toda. E Aí é até romântico. e aí, quando você falava, e aí, E aí? isso era muito bom, né? Porque a plateia inteira sabia o que vinha. A plateia já sabe o texto. Quer dizer, essa parte sabia, chupa toda. Como é que ele vai dizer chupa toda? Exatamente. E aí, enfim, é seu show de Um chupa berro. toda. Aí era uma coisa absurda. Tinha essa coisa, né? De saber. Agora eu não sei se as pessoas sabem tanto também as letras mais, né? Mas sabe. Sabe, né? Então, gente, o que é que vocês querem dizer mais? Maria, você está em cartaz, vai ficar um Não tempo tô em não, meu cartaz. filho, não tô não Sim, mais. mas vai voltar, né? Devo voltar no segundo semestre a cartaz, em algum teatro, em algum lugar, mas não fechei ainda. Maria ao vivo. Maria ao vivo, ou mamãe, tá aqui em algum lugar. Ou aqui no interior, também tô pensando em ir pro interior. Tem que ir pro interior, porque o povo fica doido para que você vá pro fiz interior. Conquista, mas tá faltando muitas cidades, quero voltar nessas duas também, então a gente ainda não fechou a agenda, mas quando fechar eu vou divulgar. Mas vou continuar ainda com essa peça um bom tempinho. Vai, sim, é um sucesso, é maravilhoso e a forma de você ganhar a bilheteria toda para você. Não divide com os atores, né? E tá sendo assim, gente, tá sendo assim. Você vê que as peças são todas monólogos, É, todas, no máximo 2 atores. Ah, É um momento ainda desafiador, a gente tem que... Mas não vai morrer, é como disse Denise Stoklos, ela falou, é cura, quando é cura não vai morrer. não vai morrer, não. Sobreviveu ao rádio, Ah. sobreviveu ao cinema, sobreviveu à televisão, vai sobreviver à internet. Que presença não tem substituto. A fase do teatro baiano, especificamente na Bahia, não está tão boa, né? No sentido dos apoios de governo, de instituição, Não de tá, a gente tá se patrocinador, virando, né? mas a gente sobrevive. Porque Denise Stock falou, a gente Porque sobrevive. somos teimosos. Enquanto você está fazendo o que agora, assim, nesse momento? Um monte de coisa, né? Filme, série, novela. Não, agora eu tô nessa entre-safra aí, né? Mas tem coisa pra estrear. Férias barra Você vê desempregada, que mas isso vai... lá na região eu ouvia muito, os fazendeiros estão na entre safra, mas são fazendeiros, né? Então tem. Vai ter a safra daqui a pouco, Mas vai ter, a safra que vai ter daqui a pouco é o lançamento da 5ª temporada de Impuros, que vai ter um evento de lançamento interno agora, no início de junho. Ou seja, muito provavelmente nesse evento será anunciada a data de estreia da 5ª temporada. Então eu sei que está sendo muito aguardada essa 5ª temporada, está chegando. Então vocês E estão. caiu outro e o de Raul, quando é? O filme, né? Não, eu fiz uma série sobre a vida de Raul, mas que só é para 2025. Ah, é? Ou seja, ela tem um Mas já foi plantio toda aí. filmada, né? Já tá toda filmada. Já. Ela tem colheitas, usa para fazer. Ela né? fez a mãe Uma de série- Raul, ela A fez a mãe de filha Raul de Seixas, Raul. Eu fiz a mãe de Isso é Raul muito com maravilhoso. muita honra, porque foi o único artista que quando morreu eu chorei. Eu fui para casa, foi o único que eu chorei quando eu soube da morte. Eu estava num restaurante, eu vi pelo rádio, voltei para casa, botei música dele muito alta e chorei. E depois, agora, fui convidada para fazer a mãe dele. Então foi com muita alegria que eu fiz esse trabalho. Acho que vai ficar incrível. E é Globoplay, mas só 2025. Então tem colheita aí para 2025.
Tem. Então, maravilha. Gente, ó, conversei com essa atriz gigante, Maria Menezes, que eu sou fã, desde a primeira vez que eu a vi ali no Curso Livre. Fazia umas coisas, umas intrigas entre os personagens que era, né, era muito bom de ver. E Síria Coentro, maravilhosa. Duas atrizes gigantes, né? Gigantes de talento, assim, que eu tenho uma sorte de poder ser do mesmo grupo. Que esse grupo, enquanto tiver Share Music, Los Catedráticos existe. Está na área. Então dizer que esse programa... Cadê? Se inscreva. Se inscreva no canal, faça propaganda, Síria, para compartilhar. Esse pod é idealizado por Adriano Moraes, Luciano Suede, W é quem fica aqui trazendo essas imagens, Yasmin, que é das redes sociais, é produtora, é tudo, Pitoco, que é pau para toda a obra, e ainda tem Yolanda, minha musa inspiradora e produtora, que também está aqui, né, nesse... Então aí, ó, inscreva no canal e participe. Gente, inscreva esse homem maravilhoso aí, entrevistando essas pessoas, esse gato, esse ator espetacular. Né? Nós somos também totalmente Parabéns, Quinho. suas Obrigada, fãs. Quinho. Obrigado, Zuza. Obrigado, Ele é Síria. Zuza para ela e é Quinho para Quinho, mim. carinhosamente. Tchau, amor. Muito obrigada. Obrigada, Zuza. Obrigado a você. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode ponto. Pode.